Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do AlphaCast, o podcast do AlphaJuris. Inicialmente, deixo meus agradecimentos à editora e livraria De Plástico, aqui de BH, à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, também aqui de Belo Horizonte, ao IDPJus, do Rio de Janeiro, Instituto de Direito, Processo e Justiça, e a Minas do Sul, Cafés Especiais, que, aliás, é o cafezinho que vai nos acompanhar aqui nessa conversa do nosso episódio de hoje, do AlphaCast, onde vamos falar sobre uma temática muito relevante atualmente, especialmente aí para os pais e mães de plantão, as crianças e adolescentes, os nossos jovens, que é abandono virtual, o excesso de telas, de jogos online, de smartphones e todo o prejuízo que isso aí vem causando do ponto de vista emocional, comportamental e social às crianças e aos adolescentes. E para conversar com a gente hoje, temos uma convidada, uma especialista no assunto, que é a Renata Locatelli. Seja muito bem-vinda, Renata. Vou te apresentar aqui para o pessoal. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, em Psicologia pela PUC Minas, mestre em Psicologia também pela PUC Minas, com especialização em Psicopedagogia e Pedagogia Empresarial, autora do livro, que é esse daqui, Adolescência e Laço Social. Nós vamos falar um pouquinho dele também. E ela que atualmente ela atende como psicóloga clínica tanto a crianças, adolescentes e também adultos. Então, essa é a nossa convidada de hoje, especialista no assunto, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre uma temática de muita importância e relevância e que vem sendo bastante discutida atualmente, né? Hoje mesmo, vindo para cá, para esse podcast, eu vi algumas notícias, a gente estava conversando antes da gravação aqui, eu e a Renata, a Cacá também, sobre essas questões aí que vem atingindo uma grande camada aí das nossas crianças e adolescentes. Então, Renata, eu te agradeço muito pela disponibilidade, pelo tempo, pelo conteúdo que com certeza vai ser riquíssimo aqui nesse nosso bate-papo aqui. A gente teria horas a fio aí, litros de café, como eu sempre falo, mas vamos tentar da melhor forma possível passar a maior quantidade de informações para quem nos assiste também, por ser uma temática muito importante, como eu disse, e dentro de um contexto que é uma verdade, apesar de que muitas coisas que a gente pode abordar, elas não sejam interessantes ou agradáveis de se ouvir, mas é uma verdade que precisa ser dita, precisa ser enfrentada para a gente aí, com o tempo, mitigar talvez alguns danos aí que vem acontecendo aí com as crianças e adolescentes por esse contexto atual de excesso de tela, enfim, de vídeos e sites de conteúdos que são inapropriados para determinada faixa etária também, excesso de jogos online, enfim. E aí a especialista é você, vou passar essa bola, agradecer também a presença aqui da Cacá hoje, mais uma vez, para a gente começar a conversar. E para você falar um pouquinho de você, da sua trajetória acadêmica, profissional, do seu livro, e a gente vai construindo aqui, batendo um papo aqui, bem fluido. Tá ótimo. Eu que agradeço assim, pelo convite, a Carol, você. Eu acho que é super importante mesmo essa temática, né? A gente vê isso muito na clínica, eu vejo isso, lido com isso diariamente. Quando eu escrevi, né, na verdade, isso é o resultado da minha dissertação, né, de mestrado. Exatamente a preocupação dos pais na época era com o tempo de jogo. Sim. Né? E a segurança também, mas mais com o tempo que os adolescentes ficavam nos jogos. Isso me chamou a atenção, né? Eu falei, vamos ver o que o jovem tem para falar sobre isso, por quê, o que acontece, a questão do vício, né? Então, isso que me levou a fazer essa pesquisa. E eu acho que tem coisas riquíssimas que os próprios adolescentes falaram, né? Várias conclusões aí que eu pude chegar pela fala deles. Mas eu acredito que mais importante com relação ao abandono virtual é a gente começar falando aqui da infância. Sim. Né? Eu até não conhecia, estava te falando no começo, né, o termo abandono virtual, que ele vem do direito aí, né? Foi uma advogada que criou, meio que falou num livro aí, né, a princípio. E eu achei bastante interessante, porque a gente vê o outro lado também, que é o lado, às vezes, da criança, ela está chamando aquele pai, chamando aquela mãe, e os pais estão também no eletrônico. Exatamente. Né? Então, nós temos os dois lados aí, tanto a criança com esse excesso
E tanto os pais também com o excesso que vão levar essa criança também ao excesso, porque ela vai Exato. cansar ali de ficar tentando chamar a atenção desse pai, né? Então, eu acho que essa temática é muito, muito pertinente, ainda vai dar muito trabalho para a gente aí. E pós o período da pandemia, isso piorou, né? Bastante. Exato. Você vê que as crianças que não tinham acesso a computador, a tela, tiveram que ter, por causa das aulas online aí. E aí, isso deu uma complicada, em termos de ansiedade, essas coisas. Foi uma questão até obrigatória, mas aquilo talvez o tiro, quer dizer, não era a intenção, mas sai um pouquinho pela culatra, porque por detrás daquilo ali começa a ter aquele hábito da tela, e alunos, às vezes, né, estava na escola, abriu uma outra aba e ficava vendo alguma coisa, enfim. Agora, você falou uma coisa muito importante, acho que a Cacá vai concordar comigo também, por ser mãe, né, a questão do exemplo. Muitos pais querem, poxa, meu filho está assim, assado, mas espera aí, qual é o exemplo que você está passando? Porque a criança é uma esponjinha. Sim. A primeira visão dela de mundo, de sociedade, é ali em casa, com a família, com os pais, enfim. E ao mesmo tempo que o pai fala que a criança não sai do jogo, ela mesmo não sai do jogo, ela não consegue almoçar sem estar com o telefone do lado. O pai, né? O pai, a mãe, qualquer, o pai, a mãe, né? Qualquer adulto, qualquer responsável ali pela criança, pelo adolescente, não consegue olhar no olho, não consegue conversar, né? E ao mesmo tempo exige que a criança não faça dessa forma. Mas a criança olha, peraí, esse é o comportamento padrão que eu estou aprendendo aqui, e estou recebendo aquilo como uma esponja. E começa a repetir esse comportamento até que, enfim, o resultado aí vem de forma catastrófica. Sim. O que eu achei interessante que a Renata falou a respeito da dissertação do livro é porque a gente, como pai, né, a gente cobra e é um olhar do pai, mas eu não tinha pensado por isso, de parar e perguntar para a criança ou para o adolescente. E eu consigo ver muito assim, idoso também. Tem muito idoso que está na tela de um telefone ou de um computador, tanto quanto uma criança. Sim. Né? E aí, o que eu achei interessante ter falado era ter ouvido essas crianças, porque uma análise, um estudo só de um lado, ele é incompleto. Sim. E aí, esse viés que você fez, que foi de olhar e ouvir essas crianças e perguntar por que elas estavam se voltando, aí acho que encaixa muito bem, porque vai vir, né, como a gente está falando de abandono virtual, abandono digital, vem aquela parte em que para os pais, né, eu falo pai, quando eu falo em geral, para os pais, que é cômodo ter o meu filho ali, a gente vai falar isso mais na frente, mas é muito bom, eu tô aqui agora trabalhando, mas eu tô tranquilo que meu filho está em casa e qualquer coisa tá tendo um joguinho de telefone, que seja. E, por outro lado, eu tenho essa comodidade, mas eu não penso o que lógico que a gente pensa, né? Mas, assim, as outras milhões de coisas que poderiam estar sendo feitas, né? E, ao invés de estar ali preso. É cômodo. Sim. É tranquilo você pensar, não, tá em casa, né? E aí, essa questão, eu acho que esse reflexo vem do exemplo dos pais, porque a gente mesmo já senta... Eu posso falar por mim, infelizmente. Eu tento deixar meu telefone carregando na hora do almoço. Mas ele tá carregando porque eu já usei muito até a hora do almoço, né? Mas eu tento deixar carregando em outro cômodo. E aí, quando os meninos chegam de telefone ou computador, eu falo, na hora do almoço, na hora de convívio da família, não tem condição de fazer isso. E aí, mas aquela agonia de olhar se não chegou uma resposta ou um recado se esqueceu de dar. E é lógico que é isso que você passa para quem tá te vendo. Para os meus filhos, no caso. E aí, depois eu tenho que cobrar deles que eles não façam isso. Sim. Se eu sou o exemplo deles, né? Se eu faço de tudo para que eles possam me admirar, aí, de repente, eu faço uma coisa e exijo deles outra. Pra gente também é difícil sair. Eu acho que o que está voltado aqui é para a infância, para a criança e para adolescente, mas é um mal geral. Sim. Né? A Renata, com certeza, tem muito mais experiência e bagagem do que a gente, por ser psicóloga. E eu acho que ela não vai discordar disso que eu vou lançar aqui como leigo. Mas, assim, quantas vezes, imagino eu, que crianças e adolescentes chegaram no seu consultório, levado pelos pais, querendo o melhor para os filhos, obviamente, numa intenção ali verdadeira e genuína, mas... o profissional ele percebe, papai, mamãe, vocês vão ter que vir aqui também. Tem que adequar, tem que ajustar, porque quer dizer, todo mundo ali faz parte de uma engrenagem, qual seja a família. Eu ajustei mas para ela funcionar perfeitamente, dar continuidade, eu tenho que ajustar o restante. Sim. Porque, e geralmente, eu acho que muitas vezes a criança, o adolescente tem um dilema, tem um desafio ali a ser superado, mas na grande maioria das vezes tem que fazer um ajuste ali no papai e na mamãe também, né? Imagino eu. Com certeza. Eu posso falar porque eu sou
né? Eu tenho esse contato. Renata não está aqui à toa, né? Renata é uma pessoa que eu admiro e gosto demais, meus filhos também, o Léo. E eu já fui chamada para essa conversa, né? Então é essencial, não tem como. Você gosta de café, É uma Renata? alegria. Gosto. Posso colocar um cafezinho? Que agora eu já Obrigada. coloco o cafezinho, ela já começa a falar. Nós vamos ter que deixar ela falar também. Ixi. Juntamos nós dois. Ele está sem açúcar e sem adoçante, mas aqui tem açúcar ótimo, e obrigada. colherinha, se você Não, quiser. tá bom. Puro Tá bom, mesmo? obrigado, então, puro. Tá bom. Deixa a gente falar muito não, porque a gente já fala. Na verdade, o Dácio fala muito mais que eu, ele bota a culpa em mim. Tá uma delícia. Mas, assim, é um dos desafios de atender criança, principalmente. Porque é o que a gente fala, né? O sintoma, ele não é ruim. Quer dizer, ele é ruim, lógico, para a criança, para a família, para aquele que sente. Mas é o sintoma que vai fazer aquela família, aquela criança buscar uma ajuda. E quando essa ajuda ela vem na infância, ainda dá para fazer esses ajustes para quando nessa criança chegar na adolescência, passar uma adolescência mais tranquila. Sim. Né? Então, você tem razão mesmo quanto a isso. Não tem como você trabalhar uma criança, né, com uma criança, se os pais, primeiro, não aderirem ao tratamento, né, e se você também não conseguir alterar algumas coisas do contexto familiar. Né? E aí entra uma coisa que, hoje em dia, né, a gente fala muito, mas que mudou muito ao longo do tempo, junto com essa toda a questão virtual também, que é a questão da autoridade. Né? Porque, vamos supor, na minha época, o pai só olhava assim... Acabou. Você já... Pânico geral. Né? Você já não precisava nem falar. Você não sabia nem o que era, mas você já pressão tomava. Até baixava. Exatamente. Né? Dava a hora do almoço, todo mundo sentava, tinha um lugar Exato. ali, que, né? O respeito, como é que... Aquela coisa toda. Isso era respeito, não era medo. Né? Porque medo é outra coisa. Então, essa autoridade, ela veio mudando porque ela segue também a cultura, ela segue os valores... enfim, então ela vem mudando muito rapidamente. A gente estava conversando do meu filho de 26 para o outro de 22, já mudou, assim, muita coisa. E a gente que é pai, mãe, a gente custa muito acompanhar. Né? Então, essa questão do digital, quando ela foi ficando mais... chegou aqui mais mesmo com jogos que demandam mais tempo, era muito preocupante. A segurança virtual, mas depois as pessoas foram se habituando, né? E o que aconteceu com a autoridade nesse ponto aí? O saber, isso é muito interessante, que vinha do pai, da escola, dos professores. Exato. Quer dizer, as crianças têm acesso a isso tudo virtualmente, tudo, né? mas é muita informação e pouco saber. Exatamente. Que é o que, né? Existe muita informação. Nem toda informação presta. Nem toda informação presta. Tem informação de tudo, mas não quer dizer que tudo seja bom. Exatamente. E que seja verdadeiro, né? Ou então que seja um conteúdo confiável. Exato. Sim. Então, houve uma mudança também dessa autoridade, das pessoas que ocupam a posição do saber, que as crianças têm que se espelhar, enfim. A gente vai ficar 2 dias aqui falando, tá? Tem que resumir. Tem que resumir. Então, esse é como se fosse um declínio, uma mudança dessa autoridade aí. Né? Passamos por uma época aí do pai querer ser amiguinho do filho, amiguinho mesmo de boteco, também não dá certo, é outra coisa que não dá certo, mas tudo junto. Né? Então, a virtualidade, ela entrou e também veio de uma vez. Né? Então, ninguém conhecia muito bem, fez desbancar um pouco dessa autoridade, com um monte de informação que essas crianças têm. Entendi. E ficou mais difícil você criar o seu filho, né? Educar o seu filho ali. Porque o virtual, a realidade dura, ela invade sua casa pelo virtual. Constantemente. A gente Né? estava falando um pouquinho disso aqui, fazendo um parêntese. Assim, poxa, quando eu era garoto, eu ainda tive a felicidade, né, em razão de questões familiares, de trabalho do meu pai, enfim, nós moramos em algumas cidades do interior, e cidades pequenas mesmo do interior, quer dizer, e há muitos anos. Então, quer dizer, mais interior ainda. Sim. Não tinha internet, não tinha nada, e cidade de interior mesmo, com 5, 6, 7 anos, eu estava sozinho na rua, brincava, voltava tarde para casa, enfim, casa do vizinho, era dessa forma. Né? Quer dizer, ia escurecendo, minha mãe ia lá fora. Ó, entra. Agora eu não quero, vou chamar seu pai, que eu te falei, né? A pressão até baixava, mas entrava. Mas o que acontece? A mãe sabe, eu estava na rua, mas ela sabia o que eu estava fazendo, com quem eu estava, o que eu estava brincando, coisa de criança, acesso a questões de criança, autorregulação ali das crianças. Vem para dentro. Eu até brinquei. Hoje os pais têm que enxotar o menino de casa, às vezes para a rua é difícil, a gente mora numa cidade grande, mas vai para uma praça, vai para o play, vão tomar um sol, vão para um clube, vão fazer alguma coisa, vão viver a vida.
né, tem que tirar. E eu ficava doido para fazer isso, né? Doido para sair de casa. E hoje as crianças ficam doidas para, não, quero ficar em casa, eu estou fazendo um jogo online aqui, eu estou online, eu estou jogando, e fica 6, 7, 8, 9, 10 horas ouvindo informações e atrás de informações totalmente irrelevantes, inapropriadas para a faixa etária, com conteúdos ali inadequados. E, mas meu filho está aqui dentro de casa, ele está seguro, aquela pseudo-segurança. Fisicamente, o corpo físico dele está ali no quarto, trancadinho, sem te incomodar, sem atrapalhar sua novela, seu Netflix, né? Sua soneca da tarde. Mas e aí? O mundo entrou para dentro de casa. Exatamente. O que ele está tendo acesso ali? Criança de 7, 8, 9 anos hoje tem acesso a informações que eu fui ter com 16, 17. Exatamente. E não tem a mínima condição de absorver, de maturar aquilo ali. Então, quer dizer, está seguro? Fisicamente está. Mas o emocional dele está ficando, a palavra é essa, né? Abro aspas aqui, dançado. Exatamente. Eu lembro quando o Bernardo, meu filho que é o mais velho, né? Ele, antes dele ir para a escola, eu achava incrível, porque eu falava assim, tudo, eu consigo acompanhar tudo. Eu consigo acompanhar cada desenvolvimento, cada conhecimento, porque eu não tive babá, né? Por opção. Sempre tive muita ajuda da minha mãe. E aí, eu sabia de tudo que acontecia ali. Aí, quando chegou na escola, aí ele começava com umas palavras novas, alguma coisa, eu falava, nossa, aprendeu na escola. Mas ainda havia um controle. Agora, com 11 anos, a mesma forma o Dudu, com 7, eles falam coisas que a gente não tem ideia. E olha que há um controle, há uma vigilância sem afrontar a intimidade deles também. Mas, assim, o que eles têm conhecimento e na profundidade e na diversidade. Diversidade dos assuntos é incrível. É assustador, porque eles comentam, eles falam coisas e eles falam acertados, de forma acertada, coisas que a gente não tinha ideia, porque não tá na escola. E aí eu senti esse negócio, nossa, perdi, porque antes eu tinha um controle dentro de casa, era eu e eles. Aí vai um pra escola, aprende uma coisinha, de repente com a internet eles falam coisas que a gente não imagina. E eles entendem, porque tem todo tipo de linguagem na internet, né? Sim. Tem aquela linguagem que é feita maliciosamente para poder alcançar uma criança, um adolescente, e traz o assunto de uma forma bem atraente e de forma para que eles entendam o que está sendo falado. Sim. Então, a gente perdeu, né? Perder o controle é muito fácil, é muito amplo hoje em dia, né? Sim, e um dos riscos que você está falando aí, né, de ter o controle e tal, é que muita gente se aproveita das redes, até nos joguinhos que eles jogam, que tem os chats lá de conversa, se passam por crianças, Exato. Começam a tomar aquele negócio de antigamente, não aceite bala de estranho. Ela é feita da mesma forma, amizade, né? Só que virtual. E ali eles vão, né, arrancando dados do menino mesmo, informações, né, podendo levar até a uma questão de aliciamento mesmo, né, para pornografia, para exposição do corpo mesmo, essas coisas todas. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque o virtual não é vilão. Tem muito jogo aí, né? Os jogos, eles possibilitam uma série de coisas, desenvolvimento de muitas habilidades aí. Raciocínio, estratégia, atenção, a própria interação, que a gente, né, que até na pesquisa eu vi, isso ajuda os jovens, aquele que é mais tímido. Ele começa a se comunicar pelo chat do jogo, ele tem assunto quando ele sai, vai para a escola, aí o outro fala assim, eu jogo isso, aí eu também jogo. Já tem um assunto. Exato. Então, isso favorece. Né? Exatamente. Isso favorece muito. Mas tem o lado ruim também. Que o lado ruim é quando uma criança entra e não tem essa supervisão do adulto, do responsável, daquele que está ali. Porque mesmo a questão cerebral, eles não têm desenvolvidos para discernir. Né? Eles sabem mais ou menos o que é certo, o que é errado, mas eles não têm isso que a gente já tem de eu sei que, né, eu vou comer isso aqui, eu vou passar, mas então não vou comer, eu estou querendo, mas não vou. Eles não têm isso. Né? Então, a parte da autorregulação do comportamento só vai lá para os 20 anos que a gente termina de desenvolver. O adolescente também não tem, não. O adolescente já tem mais uma noção, mas ainda está em desenvolvimento. Ainda está em desenvolvimento. Então, a gente precisa garantir na infância que elas não sejam abandonadas aí à rede, a outras coisas, né? Então, um comportamento muito comum que eu vejo já atendi 2 casos de criança, assim, uma de 6 anos, que os pais, por falta de tempo, aquilo de antigamente a gente falava, não deixa em frente à TV, não deixa comer em frente à TV, acostuma o menino a comer com tablet. Isso vocês devem ver em restaurante, às vezes menino de 3, 4 anos. Né? Então, assim, o menino não aprende a esperar
que é o que a gente estava falando. Então, é imediatista. Ele não sente o sabor do alimento que ele está comendo. Ele não desenvolve muito o paladar, não desenvolve. Não se percebe naquele momento de alimentação. Não se percebe, né? Fica ali... Está tão entretido ali, né? Entretido. Então, perde o momento da convivência. Inclusive para o pai dizer, não, agora não é hora disso, agora senta, você quer ir ali, vamos. Ele perde esse diálogo, essa troca de turno e no diálogo, deixa de desenvolver uma série de outras coisas para aquele mundo ali. Né? Então, isso vai para casos graves, né? Isso que eu estou querendo dizer. Não é só você pôr o tablet ali bonitinho, o menino almoça, pronto. Né? Um menino que eu atendi uma vez, ele já estava com 6, 7 anos. Lógico, o que provoca isso? Um nível de ansiedade, angústia elevadíssimo. Né? Porque uma das coisas que a gente tem que fazer com a criança é ensiná-las a nomear as emoções que elas têm, lidar com as emoções e fazer essa contenção da emoção. Né? Como é que a gente contém essa emoção? Colocando limite. E por mais que a criança chora, né, esperneia ali, você tem que dizer, você está chorando, você está com raiva, mas agora não pode. Mas isso, às vezes, é intolerável para o adulto, por isso que eles usam esses recursos, né, virtuais, e aí que entra o perigo. E aí que pode acontecer o abandono. Então, esse menino ele começou a ter muitas crises de ansiedade na escola. E aí você vê as unhas todas ruídas, baixo rendimento escolar, essas questões todas. E aí, quando a gente chama a família, né, como é que era esse contexto familiar? Até para almoçar, o menino não sentava. Nossa. Desde pequeno. E aí ele não sentava para comer, porque ele queria ficar no jogo, no tablet. Aí os pais, no maior amor de todos, para ele comer, ele saía andando com o tablet e os pais dando comida na boca. Ele não aprendeu a comer sozinho. Né? Ele não aprendeu nada de hábitos de vida diário. Nossa. Então, isso, você imagina, o menino já com 7, 8 anos, é um problema danado, porque chega na escola, como é que ele tem autonomia, gente? A gente estava falando, ele não resolve problemas, ele não cria situações que sejam positivas ou para ele enfrentar, falta resiliência, porque está pronto ali. Ah, eu estou meio entediado, estou com ócio, o que eu vou fazer? Pega alguma coisa para me dar aquela sensação, tapar aquele buraco ali, aquele vácuo, mas... E aí, vai ser sempre dessa forma, né? Exatamente. Então, a questão que você bem colocou realmente, né? A questão, o dilema não é o virtual, não é o digital, mas o abandono. É o abandono. Quando eu era garoto, hoje mesmo, o problema não é brincar com os amigos, é só brincar com os amigos. Não é ficar na rua, é ser abandonado na rua. Você tem outras coisas para fazer. Você tem que socializar, você tem que lidar com a família, você tem que almoçar e conversar, tem que ir para a escola, tem que estudar. Então, na verdade, assim, o excesso, hoje, o maior inimigo que nós temos hoje, que é muito de tudo, muita informação, muito acesso. Então, o problema não é tomar um copo d'água, é sentar aqui agora e tomar 8 litros d'água nessa tarde que a gente vai conversar. Sim. O problema não é o virtual, porque tem muita coisa legal também. Tem. Mas esse abandono, porque aí, se eu abandono meu filho, ele está à própria sorte nesse mundo digital, virtual. O que ele está consumindo? Com quem que ele está se relacionando? Quem que está abordando meu filho aqui? O que ele está jogando? O que ele está assistindo? O que ele está fazendo? Pode usar? Pode usar. Será que vai ter tempo? Vai ter limitação aqui do conteúdo que ele vai ter acesso? Como que eu vou fazer esse controle para ser uma coisa gradual, que não demande vício e necessidade da criança, do adolescente, né? Por mais que na hora de configurar, por exemplo, um telefone celular, e você coloca assim, controle dos pais, ali é uma sensação... É uma segurança, lógico que tem uma segurança, né? Você consegue verificar, partindo do pressuposto que nenhum adulto ou nenhuma outra pessoa de má índole, com má fé, vá se fazer passar por uma criança. Sim. E vai ter esse acesso, porque o que você falou que é muito perigoso, que eu acho, que por outro lado, mas eu também não tinha pensado por esse lado, que é a questão de começar o desenvolvimento, perder a timidez, começar a conversar e ter assunto nos lugares, que é o chat. Mas o chat também ele é um grande problema, porque a hora em que uma pessoa mal intencionada, ela se passa por uma criança ou por um adolescente, ou a própria adolescente, né, que cria uma situação de proteção ali dele, para poder incitar ou para poder chamar uma criança a fazer alguma coisa ou incentivar a fazer alguma coisa. Porque... há uma segurança. Para nossa, eu consigo ver tudo que meu filho mexeu no telefone celular, porque eu tenho aqui, eu programei para controle dos pais.
Isso no uso normal. Sim. Eu entregando e confiando que as pessoas do outro lado, de um jogo, por exemplo, também estão nesse controle e também têm a boa intenção. Sim. Mas não é a realidade. Não é a realidade. E por isso que é importante os pais acompanharem. Então, se o filho está lá assistindo um anime, se o filho está lá naqueles negócios de streamer que tem lá, assiste com ele, vê o que ele está fazendo. Entra no jogo e fala, o que você está jogando aí? Deixa eu ver. Com quem que você está conversando? Né? Olha, dá uma olhadinha, jogar junto, né? Então, eu acho isso é importante. Isso é muito importante. Claro. Né? Agora, quando você deixa uma criança sozinha ali, por muitas horas, você não sabe mesmo, não tem como saber. E eu acho que até reforçar um vínculo, né, um laço, a partir do momento em que o pai ou a mãe vira e fala assim, não, deixa eu jogar com você. Sim. Porque eles ficam doidos querendo que a gente jogue. E aí, por falta de tempo, nossa, agora eu não posso, depois eu jogo. Não, eu não gosto. Porque eu aprendi também que às vezes eu tenho que falar, não, eu não gosto disso. Sim. Antes eu ficava fazendo tudo que tinha que fazer para poder agradar e ser uma mãe super legal, mas, nossa, eram coisas que eu não gostava de fazer. Aí, com muito tempo, talvez eu tenha precise de um tempo maior, mas eu falei, não, eu não gosto de jogar isso. Não gosto, não quero, deixa eu fazer minhas coisas. Mas uma vez que você joga um pouquinho, você dedica, a alegria que eles ficam também é enorme, porque eles sentem que eles estão, que a gente está participando desse mundo. Participando, é igual se a gente estivesse sentado jogando um jogo de tabuleiro. Sim. E são aqueles momentos que você pode aproveitar, porque a educação, ela não é aquele momento, agora é hora de educar. Ela é 24 horas e você tem que estar sempre atento, pai e mãe ali, aqueles gatilhos que falam, opa, eu vou aproveitar isso aqui para dar uma deixa. Isso que a Cacá colocou aqui. Filho, eu não gosto de jogar esse joguinho, não, pode jogar, eu estou trabalhando. Mas, eventualmente, um dia ela vai sentar com o filho, vamos jogar 15 minutinhos aqui. Ele pode pensar, por que você está jogando? Você disse que não gosta? Eu falo, não, realmente eu não gosto, mas eu gosto de estar do seu lado, então eu vou jogar um pouquinho com você aqui, porque o divertimento vai valer a pena. É um detalhe, mas vai ficar na cabeça daquele garoto. E talvez daqui a alguns anos ele vai pensar, quando for pai, quando tiver uma responsabilidade, for um adolescente já com uma idade mais avançada, aí com seus 16, 17 anos, vai pensar, poxa, minha mãe, ela até que não gostava daquilo, mas ela sentou porque era importante para ela se esforçou, ele começa a entender, poxa, de vez em quando eu posso falar não, mas eventualmente eu posso me esforçar por alguém também, como esse alguém vai se esforçar por mim. Sim. Fico pensando aqui, e né? Esse eventualmente, a gente tem que tirar do eventualmente, que pra gente é custoso, mas passar pra normalidade. Né? Não é só de vez em quando. Igual eu me acho errado quando eu falo, nossa, eu não quero jogar agora, eu só jogo pouquinho. Eu acho que eu tenho que fazer mais. Mas aí a gente também precisa ter em mente que os filhos também precisam saber que a gente fica triste, Sim. que a gente sofre, que a gente está cansado, enfim, né? Eles aprendem pelo nosso espelho aí. Olhando, né? Eles se olham. Mas uma coisa que eu nesse assunto, dessa forma como o Darcy falou, eu fico pensando muito na criação que eu dou, que eu tento, errando, acertando, errando, é que eu fico pensando quando eles forem os pais. Eu acho que minha ansiedade é tão grande, eu estou mexendo tanto com a tela. Não, mas eu acho porque eu fico vendo assim, eu tenho muito orgulho da criação que eu tive. Eu gosto muito da criação que eu tive. Então, eu pretendo repetir a criação que eu tive. Só que a gente vai vendo outras pessoas, convivendo com outras pessoas que não tiveram a mesma criação, que no meu caso eu acho ideal. Ou talvez o estilo dos seus filhos, eles demandem um outro tipo de abordagem também. Não, sim, mas o que eu falo é assim, eu fico vendo determinada resposta ou comportamento, eu falo, nossa, eu não quero que o meu filho um dia seja um marido assim. Ou seja um amigo assim. Eu gostaria que meu amigo... Eu já tô lá na frente, mas eu acho... eu fico pensando numa forma de criar, mas para que eles já pensem... não tô criando naquele momento ali, eu já fico pensando na criação, no futuro. De como eles vão controlar se o incontrolável que você quer, né? Exemplo que eles futurologia. Pronto, já ia falar que você estava liberada de muitos anos já, né? Acho que você quer repetir sua criação. Não faço agora, não, libera não, que eu não vou aguentar, não. Libera. Agora você está querendo controlar o futuro aí. Não tô querendo controlar, não, ele ficou louco. Faço não. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente age com uma criança, é exatamente isso. Você tem que pensar, naquele momento também, mas o que ela vai ser, não é ficar apavorado nem nada. Não, mesmo porque não tem receita. Você pode ter 10 filhos, cada um é um. Exato. Diferente, né? Assim, você pode falar assim, criei do mesmo jeito. Primeiro que você não criou, que a época era diferente e tal. Mas, né, os filhos são diferentes. Né? Então, assim, a gente precisa se preocupar. As coisas mais importantes é autonomia e independência. Porque autonomia, quando você desenvolve isso na infância, é por isso que tem que acompanhar, inclusive o virtual, é aquela criança que ela vai começar a compreender que o que ela faz tem consequência. Sim.
né? E quando vocês falam do imediatismo, as pessoas às vezes querem dar tudo, tudo material para a criança, isso não é um bom caminho, não, né? A gente já sabe que isso daí não é... Alguma coisa tem que faltar. Porque se não falta, você não tem o desejo, você não vai atrás, você não precisa de se esforçar em nada, né? Então, isso tem que faltar. Outra coisa, gente, que eu queria pontuar para vocês, o vício, ele existe. Voltando para o virtual. Exatamente. Né? Então, o vício, ele existe. Está muito ligado a isso que você quer com seu filho desde pequenininho. Uhum. Você quer que ele seja uma boa pessoa, você quer que ele não seja... Né? Então, o vício, ele existe. E ele existe como vício de drogas. Tá? E aí, vocês pediram alguns casos aqui, né? Eu vou falando aqui mais... Não, à vontade. É o que a gente quer. Uma criança que ela começou a sentir muito mal na escola. Ia para a escola e tonteira, enjoo, enfim. Passava muito mal, tinha que ir embora. Chegou a desmaiar, tinha que ir embora. O que era aquilo? Vício. Por causa de vício. Videogame. No caso, era videogame que ele usava mais. Tá? Então, uma criança que, no contexto, mesmo a gente orientando a família e tal, isso passou. Não, é criança, não tem problema, isso não vai... E aí o negócio virou um vício. E aí ela tinha, né, já uma resposta física. Resposta física. Aí medicamento, tá? Tem que entrar com a medicação, tem que entrar com tudo. E isso tudo foi observado. E agora já é a parte da curiosidade. Como que conseguiu chegar nessa constatação? Aí o neuropediatra entra também, né? Porque aí tem que afastar todas as outras causas físicas, né? Tudo na psicologia... Se a pessoa chega lá com taquicardia, não sei o que, eu não posso de cara falar que é uma crise de pânico. Sim. Entendi. Né? Primeiro tem que afastar todos os exames, fazer a parte física, e depois chega-se à conclusão de que... Mas as horas que o menino passa, os sintomas que ele tem, que eram só na escola, quando ele estava longe... ele não tinha esse mal-estar em casa ou perto da tela? Não. Isso aí não é incomum. Muito acontece porque a liberação, eu não vou saber agora qual substância, não sei dopamina. Se é dopamina. Dopamina. Que era, e aí ele tinha muita produção durante o período, e quando ele ficava sem a produção, aí ele começava assim. É uma abstinência. É uma abstinência, né? Porque o que acontece quando se a pessoa tem essa obtenção de prazer somente pelo jogo... Então, falta a convivência com os pais, falta um momento de diversão, falta a convivência com amigos, né? Eu estava vendo uma pesquisa que os desinteresse completo pela vida, e o meu interesse é esse mundo aqui, é isso que me dá prazer, é isso que me satisfaz, é isso que eu quero. E aí, quimicamente, ele vai buscar cada vez mais aquela sensação de prazer. Entendi. E aí, né, por isso que a gente tem que cortar. A gente entra com esse limite aí na infância, para que isso não progrida... Para ele só ter isso na vida. Eu só faço isso na vida. E aí isso pode... É uma pergunta totalmente leiga mesmo. Ele ter que, a partir do momento que ele... O próprio... Nesse caso dessa criança, né? Que era o videogame. Chegar a um ponto que esse videogame não seja suficiente para ele ter prazer. Ele vai procurar outra coisa que pode passar por uma droga. Por alguma outra coisa que leve... Ou não tem ligação. Maior, né? Pode, muito... depende de cada um. É um canal de abertura, né? Vai depender canal de abertura. Ele já vai saber... Ele já vai ter aquela experiência de sentir muito bem e os momentos em que ele não vai sentir tão bem. Então, ele pode acabar descobrindo... Ou talvez naquele momento que o contexto de vida, a idade vai avançando, e por uma impossibilidade realmente real, concreta, dele estar 100% do tempo no videogame, ele fica tão eufórico e tão desregulado que ele fala, eu tenho que suprir, eu tenho que tapar esse buraco aqui com alguma coisa. Não tem um videogame agora comigo. Sim. Eu tenho meus 20 e tantos anos, eu estou fazendo estágio, estou trabalhando, estou numa faculdade ou qualquer coisa, né? Se chegar até ali, porque às vezes vai largando tudo pelo jogo, eu não posso dar agora, mas eu estou com aquela demanda, eu estou com uma necessidade. Ele está num momento de tanta ansiedade, isso eu estou jogando aqui para o alto, né? Pode acontecer ou não. Mas pelo contexto, fala, nossa, eu vou utilizar alguma coisa aqui, ou uma bebida, ou uma droga, para me dar essa sensação. Mas e aí ele começa, não é o jogo, mas ele começa a amenizar os efeitos do distanciamento do jogo. E aí, além do vício no jogo, ele começa a ter um outro vício também. Isso é muito assim, nossa, vocês estão viajando demais. A criança, quando ela já porque a gente escuta muito dizer a respeito de predisposição. Já tem uma predisposição a ter um tipo de doença por uma questão de família. Eu estou falando todos termos vulgares. Mas eu também não sei se é assim com relação à dependência química. Que há vamos supor, uma família em que tem vários alcoólatras, e aí tem que tomar um cuidado, porque já é uma família que já carrega isso.
Não é? É Ou muito, não? É muito viagem, né? Não, não é viagem, não. Mas é muito difícil, porque a gente, assim, de preferência, a gente tem que trabalhar com cada sujeito. Tem coisas que são genéticas. Sim. Né? Algumas doenças que são genéticas. Mas aí eu não saberia te falar assim, né, de pesquisa mesmo. Só que tem muitas pessoas que vêm de um contexto desse que têm pavor de bebida. Sim. Então podem ter os dois lados. Extremos, né? Os dois extremos. Né? Então não é porque meu pai foi alcoólatra que eu vou ser alcoólatra. Não, sim. Entende assim? Entendi. Né? Mas o contexto, ele favorece muitas coisas. Tanto é que uma das coisas que eles apontaram quando eu perguntei de vício nos joguinhos dos adolescentes, eles têm noção do tempo que eles estão. Inclusive, um deles falou assim, não, quando você vê se seu filho está demais, você chama ele. Chama, né? Porque o adolescente adora contestar, mas ele quer que você vá lá e fale com ele. É isso que dá segurança para ele. Ele vai gritar, não, desculpa, discutir com você, vai falar que não quer, mas vai não sei o quê, quê, mas no fundo ele quer. Eu sou amado. Exatamente. Tem alguém que zela por mim. Né? Adoro exatamente. Que tá achando que eu tô numa... Mas é verdade, é verdade. É isso mesmo. Ele precisa disso. E muito do que falta hoje, quando a gente está falando do abandono virtual e tal, se ele tem um abandono virtual desse desde a infância, que é um abandono emocional também, inclusive, de atenção, provavelmente na adolescência ele vai... Né? Porque ele não tem o que contestar. E engraçado, eu também não sei se a nossa geração, talvez, especulação também, né? Sem dados, sem nada, mas pelo que eu observo, assim, pela vida, muitas vezes os pais hoje, eles quer dizer, o ser humano ele é muito sedento por basicamente 3 coisas, ele quer ser amado, aceito e reconhecido, a todo custo. Eu vejo muitos pais hoje que querem ser amados, assim, acima de qualquer coisa pelos filhos, ser o amigão, ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o mais bacana, toma seu melhor aniversário, e isso e aquilo. Então, para falar um não, chamar uma atenção, não vai ganhar uma mesada, ou hoje não vai ter esse passeio aqui porque a gente combinou, você está fazendo tudo errado, eu não sei, estou colocando várias coisas aqui, mas o que acontece? Esse temor muito grande desse desafio, desse conflito, e que você não gosta de mim, eu também não quero saber de você só implica comigo, só me chama atenção, ai meu Deus, não estou sendo amado pelo meu filho. E entra também talvez até uma carência afetiva dos pais, que não querem ter essa, eu vou decepcionei meu filho, quero criar o melhor filho do mundo, o pai, a mãe perfeito. Isso não vai acontecer. Sim. A gente tem que ter a boa intenção, aquilo que você colocou, né, Renata? De dar autonomia e... Autonomia o quê? Eu tô das lembrando. Crianças. Independência. É mais ou menos a mesma coisa ali, né? Autonomia, independência. E alguma coisa tem que faltar, né? Exatamente. E muitas vezes isso, o caminho, ele tem mais conflito, porque o adolescente, ele está na adolescência e contestar é natural e é saudável. Sim, mas exatamente. Tem os pais que, ai meu Deus, meu filho me contestou. Mas no fundo, ele vai reclamar, vai bater a porta e vai lá no fundo, sem ainda saber, ele vai, que bom que tem alguém que zela por mim. Sim, é a autoridade que a gente estava falando um pouco. É isso, essa autoridade, ela precisa de existir. Né? Não é com agressividade, não é com nada disso. Né? É com a palavra, com a postura, com o não. Né? Tem muita gente que acha que tem uma psicologia aí. Não né? pode As falar pessoas não, né? Tem que não pode falar não. Ai, que preguiça não isso. existe, gente. Você sai para a vida... Tanto não que a gente recebe. Não é uma palavra que existe. Eu ouvi isso quando que a gente tinha que trocar. Ao invés de falar não, justamente, não podia usar a palavra não. Né? Porque ela era uma palavra de muito impacto. Exatamente isso. E eu ficava, numa época, eu falei, gente, deixa eu tentar isso pra ver se vai dar certo. E aquela preocupação de mãe louca de ficar tentando não falar não. E aí, por outro lado, tem toda uma campanha agora que a gente tem que aprender a dizer não. Olha que coisa maluca, assim, né? Então, gente, outra coisa que eu queria dizer para vocês, assim, com relação aos sintomas. Ótimo. Né? Então, vamos supor, uma criança que não tem autonomia, ela não vai aprender que as ações dela têm consequência. Se ela fica no virtual, abandonada ali, ela não vai ter... Ela vai aprender muita coisa? Vai aprender muita coisa, mas essa troca do real, essa convivência, ela não vai aprender. Né? Então, assim, o que pode ocasionar? Ansiedade, um nível muito alto, né? Depressão, casos de depressão infantil, também muito alto. Entender algumas relações como violência, né? Então, o que eu estava te falando, eu mostrei para ele aqui, né? A gente não pode divulgar, não tem nome nem nada, mas uma folha que foi escrita para mim, por uma menina de 7, 8 anos, por aí, ela deve estar com 8 agora, 8 anos, 8, 9 anos, na verdade. E com uma série de problemas, ela já vem com uma crise de ansiedade, né? Então, muito medo de ficar sozinha, medo de morrer, medo das pessoas morrerem, enfim, que alguma coisa ia acontecer. E agora ela conseguiu dizer, né? Porque na escola ela começou a soltar palavras,
que assim, a gente muito pouco fala de algumas Sim. palavras, alguns termos, né? Ela é muito inteligente, muito bonitinha. E aí a escola chamou e eu fui conversar, porque aí os pais resolveram restringir, a palavra foi usada, foi restringir o uso do tablet. E ela estava implicadíssima com a palavra restringir. Eu peguei o papel, fui explicar para ela o que é restringir, que precisa, que até o bebê precisa. Quando ele chora, você tem que pegar ele no colo, restringir um pouquinho o espaço que ele ocupa, para ele sentir que ele está seguro. Ela pegou a folha da minha mão e falou, eu vou te falar o que é. E começou a escrever as coisas que ela viu na internet. Realmente para uma criança e aí pequena... foi a forma que ela conseguiu se expressar, e aí ela expôs tudo? Palavras, muitas palavras. Aí você vê, aí tinha lá, né, automutilação, machismo, zoofilia, muita coisa. Pornografia, muita coisa, né? Tráfico, não sei lá de quê, drogas, álcool. Ela encheu a folha de coisa. Agora, como é que uma menina dessa de 8 idade anos tem processa? O mundo exatamente. fica um lugar, ele está falando, o mundo fica um lugar muito perigoso. A gente conversou aqui, eu falei, engraçado, nessa idade começa a entender melhor causa e consequência, ter um raciocínio, começa a ter uma clareza de raciocínio melhor e de entendimento de mundo. E aí, as suas informações mais preciosas, você começa a receber isso e começa a entender. Então, o mundo é assim. O que eu vim fazer aqui? Por que quiseram... Por que eu nasci? Exatamente. Vou fazer o quê aqui? Como que eu vou me portar? Como que eu vou me comportar? Isso é interessante? E aí pode gerar aquela questão que a gente falou, né? Uma depressão, levar a situações aí mais drásticas. Por quê? Peraí, eu não quero ficar nesse espaço, eu não quero ficar nesse lugar. Ela não tem como processar isso daí. E aí ela não conseguia, né? Ela não conseguia suportar não o medo, conseguia né? suportar. Então, o que veio primeiro? A ansiedade. Porque muitas vezes, quando a criança ela já é um pouquinho... Tipo, essa criança ela é muito inteligente, assim, cognitivamente. Então, ela sabe que aquilo que ela está pesquisando, ela não devia pesquisar. De alguma forma, ela sente isso, que aquilo não era para ela. Mas não consegue parar de pesquisar, né? Ainda se culpa por causa disso. Então, ela não fala. Então, o sintoma vem, isso que eu te falei, que às vezes o sintoma é bom, porque ele, de alguma forma isso sai. Né? Mas só agora, quer dizer, tem um ano, né, que ela conseguiu soltar, porque ela começou a falar as coisas na escola, e até foi próximo que você me convidou para vir aqui, a escola falando questão de abandono virtual, mandou um bilhete para a mãe falando que estava preocupado com abandono virtual. Né? Então, é um sofrimento muito grande. Né? Quando essas crianças elas têm acesso à pornografia, então, nossa, assim, é devastador para a criança. Né? Então, o que a gente estava conversando antes, se a criança te pergunta uma coisa, você responde aquilo que ela quer saber. Não precisa você dar uma aula de sexualidade. Eles não dão conta disso. Emocionalmente, eles não dão conta. Né? E o primeiro acesso que essa menina teve foi de alguma coisa de desenho de palitinho, que eles refazem animes, filmes, desenhos, e põem de palitinho. É uma coisa pornográfica mesmo. Né? E ela teve acesso a isso primeiro. E ela não deu muita conta disso. Né? Então, disso aí começa a pesquisar outras coisas. E até porque vem a questão do algoritmo, né? Vamos supor que ela tenha feito essa pesquisa no Google, no YouTube, sei lá o que seja. E aí, clicou em aí vem aquela coluninha cheia de coisas. Começa a facilitar mais ainda o acesso. acesso. Aí vem surgindo, né? Sim. E aí ela teve acesso a isso tudo, que dó. Sim, uma coisa, por exemplo, tem casos de menino na escola que mostram vídeos de pornografia. Aí você explica para o seu filho que não deve olhar, é diferente. Né? Mas outra coisa é essa criança ficar exposta a isso o tempo todo. Né? Então, isso traz... Por que traz isso? Eles entendem isso como uma violência. Eles não vão entender uma relação sexual como uma coisa do amor, do afeto, mas como uma violência. E começa até a banalizar também o sexo ou qualquer outra questão. Começa a ter uma coisa muito, muito banal, muito vulgar, muito sem respeito, muito sem nada, né? Assim, em relação ao homem... banalizar a mulher, muita coisa pode acontecer a partir daí, porque ainda não tem a maturidade de absorver isso daí. Sim. Né? Sim. Eu acho que a Renata falou uma coisa, eu adoro ouvir quando as exposições das crianças. E isso, né, foi quando você começou falando e foi agora. A questão da culpa, porque ela sabia que ela não podia ver, que ela tinha que parar, que ela não podia ficar muito tempo. Ao mesmo tempo, ela sabia que estava vendo uma coisa ali que não era conveniente, que na cabeça dela já sabia que era errada. Ela queria assistir,
porque ela está impulsionada com aquilo. Sim. Então eu quero assistir, mas eu estou me culpando porque eu estou assistindo. Olha o conflito que vai gerando, piora a situação dela. Sim, e aí não consegue pedir ajuda, não conta para o pai, não conta para a mãe. Porque já é errado, porque às vezes ouviu alguém falando que não pode contar. Né? Então é nisso que eu acho que configura também o abandono, porque o seu filho precisa ter confiança de que ele vai encontrar essa autoridade em você. Até porque quando ele é virtualmente abandonado, ou seja, largado à própria sorte, ficar à mercê, navegando num mundo emocional, psicológico, mental, ainda que preso fisicamente, lá na cadeirinha, na mesa dele, no quarto, deixando os pais em paz, digamos assim, mas ele está totalmente à mercê do mundo, o que acontece? Consequentemente, isso daí reflete, você está afetivamente abandonando seu filho, emocionalmente abandonando seu filho também, porque a gente estava falando, né? O mundo mudou, teve uma grande transformação, é inevitável que haja esse consumo até por nós mesmos de questões aí atinentes aí ao meio digital. Às vezes eu me pego lá gastando... porque a gente está usando, porque a gente entregou, a gente comprou, a gente às deu. Às vezes eu me pego gastando um tempo danado, começo a ver, aí estou me divertindo, vendo bobagem, compartilhando com amigo, acontece. Eu tô numa fase Agora, isso não pode virar uma regra, um hábito, uma dependência, enfim... mas, presumivelmente, a gente tem um controle e entendimento maior porque a gente já é adulto. Sim. Agora, criança, adolescente, não. E então, quando você vai gerando isso daí, quer dizer, a gente tem hoje, como educadores, pais educadores, um desafio maior, porque a gente compete com todo esse aparato tecnológico virtual que há 30 anos não tinha. Sim. Então, por esse aspecto educacional, nessa temática nossa, em tese, digamos assim, era mais fácil para os pais, nesse aspecto específico, porque eu não tinha esse adversário aqui tão voraz, tão feroz e tão interessante ao mesmo tempo, que é o mundo virtual, que é o meio digital. Hoje a gente tem mais esse concorrente. Então, o que eu posso fazer? Eu não tenho como negar, isso é inevitável. É preciso e é necessário também para os filhos terem esse acesso. Agora, como que vai se dar esse acesso? Qual o tempo, qual o tipo de conteúdo e como eu posso equalizar isso daí me fazendo presente como pai ou como mãe, ou por que eu vou fazer com meu filho? Eu vou fazer qual esporte junto com ele? O que nós vamos fazer nesse final de semana? A gente vai para uma praia, para uma natureza, fazer um acampamento, fazer uma arte marcial junto, vamos sair para pedalar, vamos sentar e contar uma história, vamos para uma pizzaria hoje, mas quem pegar no celular primeiro que vai pagar a conta, se eu vou tirar da sua mesada, coisas assim. Eu fazia com amigos meus, o que inclusive se estiver vendo aí, às vezes a gente saía para tomar um chopp, a gente sentava 3, 4 amigos, a gente colocava os celulares no meio da mesa e falava, quem primeiro pegar o celular aqui paga a conta, salvo situações da utilização convencional dele, preciso que minha mãe vai me ligar, que ela não está passando bem, minha esposa vai me ligar, atende. Conversar no telefone. Minha esposa me ligar muito necessário. Agora, o que acontece? Pegar o telefone para ficar vendo, tirar foto, ficar vendo quem curtiu, põe em rede social e não ficar vivendo o momento. Falou, não, quem fizer isso aqui vai pagar a conta. E ninguém, no final, ninguém nem atendia o telefone. E a gente sentou uma vez, a gente estava num barzinho ali em Lourdes, e tinha uma mesa próxima à nossa, com umas 4 ou 5 amigas assim. Uma hora eu cutuquei e falei, olha ali. Vocês estavam de olho nas amigas, não, né? Não, de olho de nada. Ainda quer ficar falando isso aí. Exatamente. Então, o que acontece? Mas você reparou que tinha, né? Você reparou que tinha uma mesa com as amigas, repara em tudo, repara em tudo. Entendi. Então, o que acontece? Bem feito. Mas, assim, mais de 15 ou 20 minutos sem olhar para a cara da outra, sem conversarem, só assim, de cabeça baixa. Eu falei, sai de casa para gastar tempo, dinheiro, gasolina, estacionamento, pagar conta de mesa de bar, fica em casa. Sim. Quer dizer, ela está ali vivendo uma outra realidade, vivendo um outro momento que não aquele. Ou então você não consegue conversar enquanto a pessoa não tirou a foto, que para ela é perfeita, postar a localização, aí depois que ela fez toda essa parte cenográfica do Instagram, então eu tô aqui, tô comendo isso, aí ela senta e aí ela já perde interesse, porque ela precisa conversar com você, mas ela quer saber se quem viu, se deu, né, os likes. Isso daí é só um exemplo. Então, por exemplo, o que a Renata falou, muito importante, há umas falas atrás dela, minha filha menor, de vez em quando ela via um desenho, estava comendo uma comidinha, quero ver um desenho, aí conversei com a mãe dela, falou, e a mãe dela conversou comigo, né? Não posso falar que eu conversei, ela também conversou comigo. A iniciativa não foi minha, não, foi dela. E aí, não vai ter mais isso nas refeições. E não está tendo realmente. E aí é uma interatividade maior, um processo melhor de entender, de vivenciar aquele momento que é prazeroso, porque começar a criar um gatilho da alimentação como um momento prazeroso, de risada, de diversão, de conversar, na medida que ela vai compreendendo, ainda não tem nem 4 anos, mas já é importante criar isso daí.
Porque pode estar vendo lá um desenho no YouTube Kids, uma coisa singela, mas não é o fato do desenho em si, que ela poderia tirar 20 minutinhos ali, talvez, um tempinho, depois da escola, eu vou ver um pouquinho de desenho aqui antes de jantar ou antes de tomar um banho. Mas é aquele gatilho, eu preciso assistir para poder comer. Exatamente. Isso é que uma dependência, eu não consigo fazer algo se eu não tiver gatilhado aqui com aquilo que me dá um prazer momentâneo. Sim. E aquilo pode escalonar depois. Sim, e aí que entra também, porque se o menino, as mudanças de comportamento, a criança que não quer encontrar com um amigo, que não quer sair de casa, que não quer, que deixa de fazer coisas que ele já fazia antes, alteração de sono, alteração de apetite, às vezes até abaixa desempenho na escola mesmo. Então, são sinais de que está demais, que tem algo aí que está demais, né? Que ele está ficando muito tempo nessa internet, muito tempo nesses jogos, né? Então, é preciso ficar de olho. De olho e aí, mesmo. que é isso que eu ia te perguntar. Pra gente, assim, aí já é uma pergunta técnica, aproveitando, né? Pegando o barraquinho. E aí, como que a gente faz? Coloca uma imposição de horário? Sim. Você só pode usar no final da noite, você pode usar tantos minutos no final de semana? Sim, é isso mesmo, né? Isso é a autoridade que a gente está falando que se perdeu muito hoje. Né? Mas tem aí vai de cada criança. Ou tem um tempo que você acha, assim, pela sua experiência, até por esses casos mais graves e drásticos que você tem, não, eu acho que se for para deixar, só no final de semana. Não, eu acho que não. Eu acho que sabendo usar, mas conforme a idade também. Eu acho que com 11, 12 anos já dá para usar ali meia horinha, uma horinha por dia. Se tiver, tudo bem. Se precisar, também não é... Entendi. Né? Não pode passar. Né? Entendi. Se precisar. Se não precisar, é final de semana. Mas também tem gente que fala assim, é final de semana. Aí passa o sábado e domingo... Inteiro, né? O dia inteiro, sem não sair, é melhor não toma um sol. que fique lá 40 minutos por dia em doses homeopáticas do que 20 horas no sábado. E aí também é incentivar. Aí vem um papel fundamental da gente que é pai de participar. Eu fico pensando assim, como que eu vou fazer, como que eu faço? Que é de... Então agora vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos jogar um futebol, vamos... Sim. Porque também não adianta ser um menino já está acostumado, uma criança já está acostumada com a tela, se soltar e falar assim, agora eu te tiro. Você tem que mostrar a ela, não é isso? Oferecer possibilidades, né? Para essa do que criança. Pode fazer e acompanhar. E acompanhar, que eu falo assim, fazer junto. Tem que brincar, não tem jeito. Tem que brincar, gente. Criança tem que brincar. Mas os pais têm que brincar juntos, né? No primeiro momento. Imagina. No primeiro momento. Não é sempre. Não é interessante. Sempre, mas os pais apresentam o mundo para os filhos. E é bom também, não é como um dever. Eu brinco porque eu não estou fazendo deixa o horário de brincar com meu filho, com a minha filha. Eu faço por prazer. Sim. Eu gosto. Às vezes eu ia pro clube com meu filho, ele não, vamos parar de jogar bola. Eu falei, pô, mas agora eu tô empolgado. Porque eu falo, já que eu vou me divertir junto. Eu não vou ficar lá chutando bola, deixa eu gastar o tempo com ele. Eu ia para jogar mesmo, botava a chuteira e vamos jogar. Né? Vamos nadar. Então, assim, eu não estou falando que isso aí é mérito, não. Acho que é a obrigação mínima. Não, eu entendo. É interessante os pais brincarem realmente, mas é bom também deixar. Brinca sozinho, brinca com amigo. Brincar sozinho, mas vamos supor assim, lá em casa a gente está na fase dos jogos de tabuleiro. É ótimo, gente. É poder sair dessa questão do telefone. Sim. Então, aí não adianta dar um tanto de jogo de tabuleiro e falar assim, agora tirou o telefone. Não. Porque, por mais, igual eu falei, nossa, tem hora que fala, meu Deus, não queria brincar, não quero fazer, não, minha cabeça não tá aqui. Mas se eu também não tiver essa paciência de sentar e brincar... E aí é isso que ele falou muito bem, porque você pode aproveitar esse momento para relaxar. Para ser sua diversão também, né? Para relaxar. Então, você vai jogar ali um Uno... Você vai jogar ali um jogo de tabuleiro, você também relaxa, né? Você está convivendo com seu filho, você está conversando, ele está trabalhando frustração, uma série de coisas. Eu sou rainha do jogo, você sabe. Eu sei. Eu adoro jogo de tabuleiro. E tem aquele que eu vi, um que você me indicou, eu não vou saber falar o nome agora, que acho que é em inglês. Double? É da latinha? É da latinha, é isso mesmo. E aí eu fui comprar, estava viajando, comprei para os meninos, que estavam em São Paulo. E tem de vários. Tem dos temas. Nossa, e são várias formas de jogar. Sim. É muito interessante. Porque como eu trabalhava, né? Mantido eu. Com psicopedagogia, porque agora eu trabalho mais só com a psicoterapia mesmo. Na psicopedagogia, a gente trabalha com jogos. Muito. Por quê? Para desenvolver atenção, menino que tem déficit de atenção, enfim, hiperatividade, vários outros transtornos. Aí a gente usa dos jogos como artifício para desenvolver as habilidades, né? E é uma coisa que os pais podem fazer em casa para se divertir. Jogos legais, exatamente. Né? Exato. E aí, gente, tem adolescente que chega
né, para mim, que fala que não sabia, que foi passar uma noite na casa de um colega, que não sabia que as pessoas sentavam à mesa para comer. Olha que coisa, os pais né? perguntavam. Várias vezes eu escutei isso. Como é que faz isso aqui? Como é A que primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, falei, gente, como é que pode ser? Né? Não sabia que tinha que pôr camisola para dormir, que já dormia com o uniforme para acordar no outro dia. Né? Então, é um abandono. Não é que a pessoa é descuidada, mas não. São pais afetuosos. O nível de ansiedade dos pais também é altíssimo, né? De tensão, de ansiedade. Sim, então, quando foi na casa do coleguinha lá que viu que os pais sentavam para fazer um lanche, perguntar como é que foi seu dia, o que você fez hoje, a pessoa falou assim, gente, o planeta é esse. Por isso que eu falo. Como é que eu respondo? Como é que eu te mando a resposta? Né? Como é que eu digito aqui para te responder que meu dia foi bom? Eu lembro que uma vez minha prima contando que a amiga dela chegava em casa e ela conversava, ela avisava para a mãe que chegava, era a época do PABX, que pouquíssimas pessoas tinham PABX em casa. E era o máximo de discar o ramal, né? Cada quarto tinha um ramal. E aí a menina chegava, isso... Eu tenho 46, isso deve ser quando eu tinha uns 15 a 30 anos, a menina já conversava com a mãe pelo PBX, eu cheguei em casa. E assim ficava a resposta. Coincidente ou não, foi uma pessoa que passou por muitos problemas de saúde em decorrência de problemas emocionais, né? Foi somatizando, né? Sim. Não quer dizer que isso teria acontecido, mas nesse caso, coincidente ou não, ela teve questão de bulimia, questão teve distúrbio alimentar, teve questão de uso de drogas, e agora, graças a Deus, parece que ela se refez, ela conseguiu. Sim. Mas era assim, igual eu estava falando, tá tudo bem, manda uma mensagem. Eu lembro que quando a primeira vez que o WhatsApp saiu do ar, isso deve ter uns 7 24 anos. horas, 48? Nossa, mas foi um desespero. Eu lembro que uma amiga minha falou assim, mas agora eu vou ter que ligar pra minha mãe. Eu falava, nossa, meu Deus. Que coisa. Eu converso com minha mãe o dia inteiro. E assim, é porque realmente tem muita gente que só faz por isso. Só é mais fácil, é mais rápido. Você não tem que você responde a hora que você quer, você fala o que você quer. Agora o que você falou é interessante, porque desse exemplo que você deu, né, dessa pessoa conhecida, poderia não ter acontecido nada, ela sair ilesa, não é uma regra absoluta, mas assim... É um contexto que talvez tenha um aumento considerável de probabilidade de que isso ocorra. Então, assim, a consequência ela é muito drástica para a gente arriscar alguma coisa. É diferente, eu vou subir na bicicleta, não sei andar bem. E se eu cair, eu ralo o joelho. Então, eu assumo o risco pelo benefício que eu posso ter. Agora, será que vale a pena assumir alguns riscos? Porque se der tudo errado, eu estou potencializando negativamente meu ambiente para aumentar as chances de ter uma consequência, um sintoma bem pesado, bem negativo. Mas, por outro lado, igual a Renata falou, questão da tela. Nossa, o computador, o videogame, o telefone celular tem benefícios extraordinários. Sim. De todo mundo que eu conheço, eu estou contando o caso de uma pessoa. Sim. Né? Então, só para ficar bem claro, não é nada contra. Não é. Porque a gente não está contando de todo mundo, né? Mas acontece. Acontece, né? Tipo assim, não é vilã. Tecnologia é excelente. Ela resolve muita coisa, aproxima todo mundo. A questão não é ela, né? A questão é o abandono. A forma de usar o abandono. Como a gente falou, a questão não é o campo de futebol. A questão é seu filho só ficar lá no campo. Se bem que pode virar um Ronaldo Fenômeno, né? Mas enfim, né? Deixa eu refazer aqui. Não é só ficar na rua brincando, não é ficar na rua brincando, mas é só ficar fazendo isso. Não estudar, não aprender a ler, a escrever, a conviver em família, né? Chocolate é muito bom, mas vai comer 3 quilos aí de uma vez só. Não vai ser legal. Então, o virtual, o digital, o excepcional Agora, como que ele acontece e o que eu acesso a partir dele, que é o grande dilema, especialmente em criança e adolescente que não tem medida. Enquanto tá legal, tá dando prazer, vamos ficando. E aí vem os malefícios, né, emocionais. Até mais ou menos 21 anos? Até uns 20, que você está falando do desenvolvimento. Do desenvolvimento, mais ou menos por aí. Que a parte da nossa autorregulação, né, da regulação do nosso comportamento, que é o pré-frontal aqui, né? Sim. Córtex frontal. E aí esse tempo, e aí a gente vai criando, que vai criando. Já está pensando como é que vai fazer, tem certeza. Não, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, né? O cérebro... Não é moldando, né? Vai preparando. Vai fazendo conexões. Fazendo conexões, conexões. Só que eu só aprendo aquilo que eu sou exposto. Exato. Então, se eu não sou exposto a uma frustração, o primeiro dia que eu tiver uma, se eu tiver adulta, eu estou perdida. Exato. Entendi. Exato. É por isso que a gente tem que dizer não. É por isso que a gente tem que pôr limite. É por isso que a gente tem uma série de coisas. É por isso que as coisas vêm com... Lá, né, é apropriado para 16 anos. Não é para um menino de 10 ver. Né? Então, assim, existem umas coisas que precisam ser respeitadas que hoje em dia as pessoas meio que perderam, né?
Porque educar dá trabalho demais, né? Trabalho demais. E como o Darcy falou muito bem, tem muito pai que fica com medo do menino não gostar dele, não amar. Ou um pai que, às vezes, na história de vida dele, eu não tive muita coisa, eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Né? Preocupante demais. Preocupante demais. Né? E aí não adianta chegar lá com 14 anos, você querer controlar, espelhar perfil de WhatsApp, porque tem isso. Aí tem pai que fica ali igual um fiscal. Gente, se um adolescente descobre isso... Acabou, né? Mas acabou. Acabou. Mas é uma neura que existe de marido e mulher, mulher e marido, empregado, empregador. Você isso falou é uma bem, coisa... é neura, né? Mas falando assim, mas tem pai que vai fazer isso, né? Que faz isso. Sim, então porque o ser humano por isso tem que tem que ensinar, desde cedo. É. Tem que ensinar. Tem que estar ao lado, vendo o que está fazendo. Porque depois tentar cobrar isso quando o menino tem 14 anos, 15 anos, você não criou, né? Não... De onde que vai sair do nada? Agora ele vai ter esse comportamento que ele não foi preparado para isso. Sim, exatamente. Né? Então, é de pequeno e mesmo que a gente tem que ir. E talvez por isso esse termo agora, né? Vem a lei, eu estava te falando isso, né? Vem a lei para poder dizer para a gente mesmo, né? Se vier essa lei do abandono digital, né? Para dizer para a gente, olha, fica atenta aí, porque... O negócio está ficando descontrolado aqui, né? Você falou de lei, eu gosto dessa parte. O Dácio falou assim, não passa para a parte jurídica, eu não, mas eu vou passar. É bom falar um pouquinho. A gente estava falando assim, poxa, tem a previsão, o abandono material, você tem que zelar materialmente, né? A criança, aquele que tem a vulnerabilidade, a dependência, tem que zelar moralmente. Quantas ações a gente vê na seara do direito de família de abandono afetivo? E o abandono virtual... Você está abandonando o seu filho a um mundo que existe, que é um mundo virtual e que é um mundo inadequado para ele, se não existir uma utilização orientada. Uma utilização orientada e um devido acompanhamento dos responsáveis. É a mesma coisa, eu vou expor meu filho ao mundo físico. Calma aí, eu tenho que saber com quem ele está, onde que ele está, o horário que ele está, se é adequado à idade dele. Eu tenho que ter esse acompanhamento, eu tenho que ter esse zelo. E no virtual é a mesma coisa. Mas ele está em casa. Está em casa, mas o mundo entrou na sua casa. Então, como que eu estou acompanhando isso daqui? Porque senão eu incorro realmente em responsabilização. A questão da manifestação do direito, do posicionamento em cima daquilo, porque é mais difícil, porque está em casa, está com os pais, quem que vai correr atrás daquilo, é uma coisa. Mas o prejuízo... está aí, dentro dos consultórios e clínicas psicológicas, psiquiátricas, enfim. Né? Então, ele tenta me cortar rapidinho, mas eu vou voltar era só para complementar aqui. Eu vou fazer essa parte aqui, porque eu adoro essa parte de trazer. Não, mas é relevante, é muito relevante. Porque, assim, como a gente está falando do abandono virtual, o abandono virtual, ele é uma espécie do abandono afetivo. Sim. E aí, quando vocês falaram agora a questão de mas tem que observar que isso vai gerar uma responsabilidade, aí a gente passa para a responsabilidade no campo do direito mesmo, responsabilidade jurídica. E aqui, a mim compete trazer, eu me propus a fazer isso, essas questões de trazer o que os tribunais vêm entendendo com relação a isso. E eu pesquisei bastante, eu não achei ainda, preciso pesquisar mais, a respeito da terminologia abandono virtual ou abandono digital nas decisões. Mas nós temos o abandono afetivo. E eu procurando no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que na hora do julgamento, né, tem as turmas, tem as câmaras e tem as turmas julgadoras, a gente tem a questão não é unânime. As turmas não têm o mesmo entendimento. Então, a gente tem aqui a terceira turma, se eu não estou enganada, a terceira turma entendia, num primeiro momento, que era possível ter o abandono afetivo e daí decorrer uma indenização por danos morais, porque no final vai acabar a indenização por danos morais, e a quarta turma entende que é possível. Será que eu estou trocando? A terceira turma entende que é possível e a quarta turma entende que não é possível. Então, se chegar a uma demanda judicial de uma questão de um abandono digital ou abandono virtual, a quarta turma entende que não. E aí, o que eles colocaram, os julgadores colocaram aqui no voto que o relator é o ministro Luiz Felipe Salomão, ele coloca o seguinte: o STJ possui firme entendimento no sentido que o dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda, educação da prole ou de prover as necessidades dos filhos maiores
maiores e pais em situação de vulnerabilidade não configura dano moral indenizável. Então, eles entendem que essa turma, né, e eu fui vendo as decisões deles, num primeiro momento, entendiam tanto que estavam discutindo a questão da prescrição. Porque esse tipo de ação, o abandono afetivo, que já existe, para poder requerer, existe um prazo que você tem que requerer para não correr a questão de perder esse exercício, que é a prescrição. Então, é um prazo de 3 anos. Contados de quê? Contados de quando a pessoa atinge 18 anos. Então, completou a maioridade, começam a contar os 3 anos da prescrição. Então, com 25 anos, fui abandonada. Não, você foi abandonada. Você tem esse dano, mas você não tem mais direito de exigir aquela indenização. E teve uma decisão aqui que eu achei ela sensacional. Então, aqui ele entende que eu tenho dever de cuidar, mas eu não tenho dever de cuidar efetivamente. Só que a gente sabe que não existe... Onde que a pessoa... não existe nada melhor do que o afeto, do que o amor. Porque o amor tem uma frase até muito... O amor cura. Mas é muito diferente uma criança cuidada, uma pessoa cuidada, atendida com amor, de uma que não é. Não é assim? Para a formação do caráter, para a formação da pessoa? Sim, isso é complexo, isso é muito complexo, né? A pessoa muito entende, complexo. Às vezes, enfim, a questão jurídica, a questão muito objetiva, assim, o que seria o afeto, né? Cuidar, zelar, custear materialmente e tal. Agora, você não pode obrigar ninguém a amar ninguém, a gostar da afeto, ou talvez isso já enquadre como afeto. Fica sempre essa discussão, sim, né? Mas o fato é que isso vai sempre, essa temática vai sempre se desenrolando, evoluindo, desenvolvendo, e a questão do virtual, ela não foge muito disso, porque quando você expõe alguém a esse abandono virtual, e ela realmente é exposta àquilo, é configurado, né, por questões, laudos psiquiátricos, psicológicos e outros estudos, enfim, que realmente ela tem vários danos e sequelas em razão de uma exposição inadequada ao longo da infância e adolescência, ou grande parte disso, e essa exposição, essa falta de zelo dos pais em relação a isso, deixando ela à própria sorte, à mercê das informações e desinformações que vêm da internet e afins. E isso daí gerou danos de cunho emocional, psicológico, ansiedade, e em razão disso levou a uma dependência de álcool, de droga, alguma coisa, há essa configuração construindo esse cenário. Realmente há uma responsabilização dos pais porque eles têm aquele dever de cuidado, né? Então, até por vias transversas, eu estou construindo isso aqui agora, eles deixaram essa exposição em demasia, em razão disso não houve o devido afeto pelo lado do cuidado, da acepção moral do afeto e outras emocionais e outras questões. Quer dizer, você configura também, até por vias transversas, um próprio abandono afetivo em razão desse abandono virtual e com esses danos oriundos desse abandono também. E aí vem a terceira turma, que já entende completamente diferente. E eu achei bem interessante, eu acabei grifando tudo, porque eu achei muito importante. Mas tudo isso atinente ao abandono afetivo. Abandono afetivo, porque o abandono virtual está dentro do abandono afetivo. Eu entendo que sim. Porque não tem como. Se você o abandonar já não é uma falta de cuidado, uma falta de zelo, não é uma falta de afeto. E deixar claro também, às vezes, para quem acompanha... Não é que a pessoa que está trabalhando deixa o menino no telefone, é isso? Não é assim, meu filho ficou ali no YouTube, brincou hoje um pouquinho a mais, abandonei, cometi um ilícito. Não é isso. É uma questão realmente que ela é comprovada, ela vem com o tempo, é uma coisa excessiva, que gera danos, questões inapropriadas. Você está fazendo uma exposição inadequada do seu filho e jogou ele para o mundo. Sim, como pai. Eu pego minha filha pequena e solto ela na rua, se vira aí. Sim. Trocando em miúdos é o que eu estou fazendo, só que não fisicamente, no mundo virtual. Toma aí e se vira aí. Vai ver pornografia, ver morte, vê o que você quiser. Né? Só rapidinho. A terceira turma, que ela fala que é juridicamente possível a reparação, falando que na questão jurídica que não tem uma restrição legal, ou seja, o Código Civil não fala que é vedada a indenização por abandono afetivo, então se não tem, é possível. E aí... O que eu achei muito interessante é porque ele fala o seguinte, ela fala, na verdade, a ministra Nancy Andrighi, ela fala o seguinte: o dever jurídico de exercer a parentalidade de modo responsável compreende a obrigação de conferir ao filho uma firme referência
parental de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental, psíquico e de personalidade, sempre com vistas a não apenas observar, mas efetivamente concretizar os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana. De modo que, se sua inobservância resultar em traumas, lesões ou prejuízos perceptíveis na criança ou adolescente, não haverá óbice para que os pais sejam condenados a reparar danos experimentados pelo filho. E aí ela vai exemplificar o que ela considera, então, essa conduta. Porque no direito a gente precisa para indenização, 3 elementos. Então, para que seja admissível a condenação a reparar em virtude de abandono afetivo, é imprescindível a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, a saber, conduta dos pais, ações ou omissões relevantes e que representem violação do dever de cuidado, a existência de dano demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral e o nexo de causalidade, que as das ações ou omissões decorra diretamente à existência do fato danoso. E esse é o caso... Você vai me olhando assim, já que eu tô, né? Já entendi. Mas esse é o caso que essa criança aqui, que a indenização em primeira instância tinha ficado em 3 mil e passou para 30 mil, olha as consequências que ela teve. Eu acho isso muito triste. Quadro de ansiedade, traumas psíquicos... Ixi, Carolina, hoje eu tô terrível, né? A diversidade, né? Diversidade. Quadro de ansiedade, traumas psíquicos e sequelas físicas eventuais. A criança que, desde 11 anos de idade e por longo período, teve que se submeter a sessões de psicoterapia, gerando dano psicológico concreto, apto a modificar a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida. É muito... Mas é isso mesmo. O que você falou muito bem, é muito pesado, gente. É a mesma coisa de você soltar o menino na rua. Porque o real, o virtual, ele reproduz as coisas da realidade. Ele não é uma entidade que ele está ali, Exato. uma entidade blindada, Exato. que você está ali. Né? Não, ele reproduz. Então, toda a violência, né? Tem comunidades, né? De automutilação, comunidades de várias coisas aí, que inclusive aquela menina que eu citei aqui, aquela criança, ela teve acesso. Né? Então, assim, essa rede que eles usam agora, das dancinhas lá, que os meninos ficam usando, tem que ter controle, tem que ter idade para entrar. Não é porque todo mundo usa que a criança tem que usar. Né? Pensa bem, menino vai para a aula, 8 anos tem que levar celular? 10 anos, para quê? E né? outra, né? As loucuras e perversidades, elas entram pelo meio digital com muita facilidade. Sim. Acesso a lugares e pessoas que seu filho, por exemplo, jamais teria, que você não levaria, obviamente, teria uma restrição, não frequentaria por direção que a gente dá na vida dos filhos. Ali no virtual tem, porque entra assim, né? Sim. Abre a porta e entra, passa uma boiada ali de informações inadequadas. Como a gente disse, muita coisa boa, mas muita coisa negativa, muita coisa fantasiosa. Então entra o que tem de bom e o que tem de pior no mundo. Porque, Sim. como você disse, não é um outro mundo, é o mesmo. Só vem de um formato diferente. Exatamente. Porque não tem filtro. Não tem filtro. E aqui a gente acaba que não, que é pela temática, pela preocupação, de tratando das situações mais graves, das situações preocupantes, do lado ruim. Né? Hoje a gente está querendo tomar cuidado para que essas situações, esse acesso que pode gerar um dano, que ele não aconteça, de uma questão de prevenção. Mas, de vez em quando, o celular da gente é inundado por uma criança, aconteceu alguma coisa, um adolescente, daqueles desafios. Sim, sim. E aí a gente começa a receber aquele tanto de informação, nossa, não deixa, está acontecendo isso, e é recorrente, ou seja, são lançados muitos desafios para crianças e adolescentes que chegam no momento em que morrem. Sim. Teve um agora, eu acho que era de parar de respirar. Eu não sei como é que fazia, né, eu botei a mão no nariz, mas eu não sei como que foi a questão, mas era quem ficava mais tempo sem respirar, não sei se colocava alguma coisa, se tampava. E aí a criança ou o adolescente, eu não vou me lembrar agora, morreu. Mas aí vamos prestar atenção numa coisa aqui, né? Que até os adolescentes disseram aí. Quando eles passavam muitas horas jogando, é porque eles queriam fugir de alguma coisa. Quando o contexto familiar ali não é bom. Então, muitas brigas entre o casal, né? Às vezes tem pais que brigam muito com os filhos mesmo, principalmente quando chegam na adolescência, né? Mas vamos colocar as crianças aí. Às vezes o contexto da família é tão ruim, né? Assim, em termos é tão pesado. Que é uma fuga, né? Que é um meio de fuga, né? Eles fogem ali, colocam o fone e pronto, ficou naquele mundo virtual ali. E aí os pais também com esse contexto tumultuado não tomam, abandonam,
né, virtualmente ali, então eles não têm a quem recorrer, então ele vai fazendo, é sugestionável, né? Eu vou então devorar o meu livro, mas aí, o que mais, porque já vou sair daqui lendo, né? Vai ter uma disputa lá em casa, mas, dos meninos, inclusive, tenho certeza que o Bernardo vai ver, o Dudu, eu, o Léo e o B, então vão ser os 4. Mas o que eles, os entrevistados, os pesquisados, o que eles mais falavam disso? Que eles recorrem aos jogos por quê? Tem vários motivos, né? Primeiro, eu pesquisei 2, porque a gente tem que, né, reduzir esse campo aí. Então, os mais jogados, porque eu pesquisei a faixa de 15, acho que foi de 15 a 18, alguma coisa assim. Tinha que estar no ensino médio, tá? E eles jogavam mais o League of Legends e o Dota, que são também o que dava mais briga com os pais, porque ele tem um tempo de partida muito longo. A partida é jogada em equipe. Então, é 1 hora, assim, uns 40 minutos, uma partida, dependendo do dia. Então, tinha pai que às vezes desligava, mandava sair e tal, e aí acabou, que o time todo perde, vira uma bagunça, né? Então, os pais também precisavam entender, os adolescentes tentavam explicar e muitos não entendiam, né? Então, mas aí eles falam muitas coisas. Por que eles vão para os jogos? Primeiro, porque socializa ali. Então, vê outro colega jogando, muitos entraram porque o colega falou que o jogo é legal. Então, eles vão jogar na equipe, vão jogar os conhecidos, né? A maioria joga com pessoas conhecidas, muitos com desconhecidos também, mas a maioria com pessoas que já conhecem da escola, alguma coisa assim. Alguns, então, entra como forma de socializar mesmo, como forma de divertir, de ter contato, de conversar com um amigo por mais tempo fora da escola. Eles falam isso mesmo? Falam isso sim, né? De conversar com os colegas, ter mais contato. Às vezes mora, vamos supor, teve um que citou que mora muito longe dos outros colegas, morava longe da escola, então era uma forma que ele tinha de manter contato, né, com essas pessoas aí. É divertido, né, é uma forma de divertir, de brincar, então é moda, né, também. É moda. Né? Inclusive tem pessoas que ganham muito dinheiro aí com os esportes agora, com esses jogos, inclusive, né, nossa, ganha muito. Né? São as equipes aí. Sim, tem as equipes de League of Legends, de Dota, daquele outro chegar nessa idade ainda desses jogos, não. Sim, aí é esportes mesmo. Né? Então tem campeonato, este Mineirão, assim, vamos supor, tem nos estádios. E as equipes vão disputar? As equipes jogam, né? Tem prêmios altos. Olha. Né? Mas é um treinamento intensivo, são 8 horas ali. Se você vê, porque eles mandam um questionário para ser selecionado, para ver se você pode. Então, tem avaliação psicológica, você tem que estudar, você tem que ter esporte, tem um tanto de coisa ali para você dar conta de ficar. Né? Porque é tenso, né? É tenso. Você vê os meninos jogando aquilo, é palavrão para todo lado. E é jogo de quê? É tipo o quê? Esse é de estratégia. O LoL é de estratégia. Então, são 2 equipes que têm que derrubar a torre do inimigo. Quem chega no outro primeiro, da outra equipe, ganha o jogo. Né? Então, tem os personagens que têm os poderes lá, que eles vão trocando, enfim. Tem um tanto de coisa aí que envolve, né? São partidas demoradas, é difícil, não é um jogo de regra simples, né? Então, eles vão por isso, pelo jogo por isso. Mas se manter só nisso que é o problema. Exato. Tanto é que veio a pandemia para nos provar que não foi suficiente. O tanto de menino com ansiedade, que veio da pandemia, que não consegue entrar na escola, que se depara aí com o social. Teve sequelas posteriores ao Covid por si só, que foram essas sequelas comportamentais, emocionais, muito grandes, né? Pegou uma faixa etária, dependendo ali, que foi muito complexo, né? Precisa socializar, autoafirmação, está começando a conviver melhor. Uma meninada aí de 7, 8 anos, 9 anos, depois de 12, 13, 14 também. Foi um período muito conturbado e difícil para essa criançada. Acho que foi... Não sei, a gente não consegue achar o que foi menos pior, né? Mas o menino de 15, 16 anos estava começando a sair, começando a dar conta de quem ele era e vou começar a fazer minhas coisas sozinho. Olha, virei um adulto, né? Um retrocesso Acabou, né? E aí, nesse ponto, a internet, as redes serviram, porque manteve, mas você vê que não foram suficientes. Então, se você deixar o seu filho só nisso, não é saudável, não é suficiente. Gera até uma fobia social depois, né? Fala, não quero aqui, eu me socializo aqui. Sim. Fica com medo de sair de casa, medo de encontrar pessoas, de conversar com uma pessoa diferente. Exatamente. Insegurança, gera muita coisa. Exatamente, né? Então, é bem complexo, né? No seu atendimento clínico, assim, Renata, hoje em dia, você tem notado algumas questões, assim, que um aumento de nível de ansiedade, de insatisfação, ou de tédio, eu não sei, assim, de criança, adolescente com essa crescente de utilização de
de tela, de jogos, quando vem excesso, tem essas queixas para você, sejam dos próprios adolescentes ou de pais e mães também? Crianças vêm muito com ansiedade. Crianças, né, gente? Né, assim, que era uma idade... Não era para né? ter, né? Exato. Não era para ter, um nível de ansiedade muito alto, adolescentes também, principalmente, né? Mas chega sim. Mas a queixa é... Porque às vezes eles não vão confessar que estão com muitas telas ali, né? Estão o dia inteiro naquilo. Mas às vezes também não é por um excesso de atividade também, imagino. Nossa, né? Assim, as agendas desses meninos hoje, você tem que falar assim, o menino tem que brincar livremente. Mas tem uma agenda mais cheia que do empresário aí, né? Porque, tem um minuto de tédio, isso que você está falando, os meninos queixam lá, né? Menino é muito engraçado, às vezes fala assim, nossa, não tem nada para fazer, aí já quer pegar o celular, já quer pegar, né? É o momento que a gente tem que falar, não, então aproveita e vai fazer alguma coisa, vai, desce lá, né? Vai ler um livro, vai passear. Olha que fato curioso, você falou de pegar o celular. Minha irmã que me contou uma ocasião, eu acho que ela foi, não sei se foi com o filho, com a filha, né, com o meu afilhado, meu sobrinho, uma consulta médica, odontológica, eu não me recordo, mas estava na saleta de espera lá, esperando, todo mundo lá, obviamente, que todo mundo, o silêncio incomoda, deixa eu pegar aqui, deixa eu sapear. Ok, beleza. Mas o curioso é que ela tirou um livreto lá, um livrinho da bolsa dela, abriu, falou, vou esperar aqui o horário, vou ficar aqui meia hora, 40 minutos, não sei, e começou a ler. Diz que a senhora ficou olhando para ela, às vezes passava o olho, estava desconfiada. Aí eu olhando, falei, aí virou, nossa, tão diferente assim, a pessoa lendo um livro. Assim, ficou surreal, sabe, o negócio. Estou lendo um livro. Falo, nossa, mas aí o exemplo também. A criança está vendo do lado, acha legal, o pai, a mãe, opa, deixa eu ler um livrinho, ler uma revistinha, alguma coisa. Sim. Então, uma forma assim, é aquilo que a gente fala. Vai ser certo que ele vai gostar da leitura, de pegar um livro físico, impresso e ler? Não, mas aumenta as chances? Aumenta. Sim. Né? Então, assim, viver esse exemplo, dar esse exemplo é muito positivo. Até para depois, maior, você poder cobrar e o adolescente não falar, mas você fala para eu tirar o celular, mas não larga o seu. É isso mesmo. Você fala para eu ler, mas você não lê. Você fala para eu fazer mesmo. esporte, mas você não faz. Aí você fala, eu leio, eu faço esporte, faço um monte de coisa. Aí ele vai rebater, você fala, em que você vai rebater agora? Você ainda fica com a moral na conversa, né? Sim, né? E é isso que a gente fala. Quando fala do respeito, é porque tem pais que acham que respeito, autoridade é agir com violência, bater. Tem isso muito. Bate até em adolescente. A gente recebe muito isso. Só Nossa, que adolescente... até hoje. Oh. E o nível da clínica é um nível... Aqui, elevado, não, né? é de cada um, né? Assim, bate mesmo, bater na cara de adolescente. Então, os adolescentes vão criando... É isso aí que você está dizendo. E você imagina a culpa do adolescente que chega lá no meu consultório e vira para mim e fala assim, nossa, eu estou com muita raiva, seja da mãe, do pai, daquele que... Muita raiva, me deu vontade de bater nela, qualquer hora eu vou bater nela. É claro que vai, gente. Porque ele apanha, né? Ele vai crescer... Vai ficar maior que ela, provavelmente. Meus filhos são maiores que eu. Né? Vai ficar maior do que a pessoa, do que o pai, do que a mãe. Instinto primitivo o que você está ensinando autopreservação, quando você fala da questão do amor aí, do afeto? O que é o amor? Você está ensinando que aquilo é uma forma de amar. Então, muitas pessoas aprendem isso em casa, que isso é uma forma, só vão descobrir que não é depois, né? E aí a escola está aí para nos ajudar, que chega lá, bate no colega e fala, não pode. Né? E tem gente que até hoje não descobriu. Tem gente que até hoje não descobriu. Né? Então, isso... Que é repetição. Quando os pais agem, né, com bater, com desrespeitar, porque você está desrespeitando o outro, é o corpo do outro. Pode ser seu filho, mas é o limite do outro. Né? Então, isso é medo. As crianças criam medo, não criam respeito. Respeito não se impõe, respeito é outra coisa. E tem gente que acha lindo, que fala, não, mas eu bato. Eu coloco de castigo. Não que eu acho bater errado. Eu não estou falando que o castigo seja errado. Às vezes é necessário. Mas a questão de... E castigo também não é ficar trancado no quarto. Como era antes, né? Eu nunca fiquei de castigo. Eu nunca fiquei. Mas assim... Eu lembro que tinham colegas meus que Com certeza você já deve ter merecido não, muito. Mas eu nunca fiquei de castigo. Merece até hoje. Orgulho disso. Teve uma ocorrência na vida do colégio. Mas o que eu falo é assim... Até esqueci o que eu ia falar. Castigo de ajoelhar no milho que a gente brincou. Não, mas aqui de... Trancar no quarto. Esqueci. Tá vendo? Tá vendo? Tem uma pessoa que me atrapalha. Daqui a pouco, só não pensar no que você quer lembrar, que você aparece. Eu vou lembrar e vou falar de novo. Mas realmente isso, né? Porque fica uma autoridade pelo medo, uma imposição. Sim. E aí você vai se distanciando também da criança, dos filhos, do adolescente, para ter esse diálogo aberto.
mostrar realmente, por exemplo, na nossa temática aqui, do acesso, do controle, de como a gente deve lidar melhor aqui com as redes sociais, com a internet, com os jogos, até para aquela garota ter confiança em você e se abrir. Ouvir um negócio assim, pai, não ficar com vergonha. Não queria ter visto. Ok, equívoco acontece. Vamos redesenhar aqui, seguir o caminho. Entender que errar e acertar na vida vai acontecer. Né? E a questão é assumir o erro, a consequência, redesenhar ali de novo. Agora eu vou procurar aprender com esse meu equívoco para não errar demais. E não fugir daquele resultado, daquela consequência. Agora é lindo mas falar tem que ter. Tudo isso, né? Não, é lógico. E no dia a dia é muito difícil, é um desafio muito grande, é constante. Porque nem todo dia a gente está com essa abertura mental, emocional. A gente nem percebe você que está há uma cansado, você está sentido. estressado, tem um dia que deu tudo errado, aí a criança vai gritar na sua cabeça. Claro. Mas é um desafio constante. Mesmo num dia que dê tudo certo também. É difícil a gente perceber no que está errado. A gente nunca vai aceitar, a gente nunca vai perceber. Mas ainda é melhor do que fazer mais ou menos e tentar lapidar do que ficar inerte esperando o momento perfeito. Entre esses erros e acertos, tá meio bagunçado. Opa, mas eu tenho um tempinho aqui para a gente sair, tomar um sol, sair, fazer e tomar um suco e bater um papo, e jogar um futebol, sentar e contar uma história. Quer dizer, e a gente vai adequando aquilo no meio do caminho, no processo. É isso mesmo, né? Assim, a linguagem é muito importante, né? Nós somos seres de linguagem, né? Então, às vezes, contar um caso, você está lá de noite, os filhos vão dormir, deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eles adoram. Adoram. E aí você está participando, você tem aquele momento ali com eles, né? Então, eu acho que há várias formas de participar aí da rotina deles. Várias formas. Isso tudo é um afeto. Sim. Tudo é uma forma de demonstração de amor e de dar amor, né? Sim. E aí, quando você deixa à mercê desse mundo, né? Solta na rua, né? Da internet, eles têm acesso a muita coisa ali que, para você explicar depois, é muito difícil, né? Então, assim, quando você não está olhando, para você explicar, não são os casos que a gente conta, né? São os casos que você recebe. São os casos que você recebe. Né? Então, é muito difícil você ter esse controle aí depois. E sabe que tem quanto tempo, Renato, que você clinica? Que você está... Eu tenho 46. Aqui não, tem um ano, tem um ano. Não, mas o perfil dos seus pacientes mudou? A questão da questão das telas. A criança que era antes. Sim. Hoje as crianças são outras. Você percebe que elas chegam lá por conta... Né? Outras demandas. Mas por conta desse uso, dessa questão virtual. Também. Muitas dúvidas dos pais também. Como que fazem, como que agem, né? Então, tem pais... A primeira dica que já vamos dar, né, gente? Adoro essa parte. Não, menino não dá conta de controlar. Então, tem pai que solta o tablet, deixa no quarto. Aí já é. Você desliga 10 horas, não sei o quê, e vai dormir. Aqui, não desliga. E tem menino ainda, 10 anos, tem criança que fala assim, eu escondo debaixo do travesseiro. Na hora que eu escuto o passinho do meu pai, aí eu escondo debaixo do travesseiro da minha mãe. Gente, não adianta. Né? Então, tem decisões que é o adulto que tem que tomar. Criança não consegue, eles não dão conta. Ela precisa ser liderada. Sim. Para ela ter o equilíbrio dela, porque ela ainda não tem condição de tomar decisões. Ela vai tomar, porque acha legal, mas ela não tem condições de digerir aquela decisão, porque ela não vai ter condição de assumir uma consequência que não é compatível com aquela decisão atrelada à idade dela. Exatamente. E os pais estão deixando isso correr solto. Mas as crianças de hoje são mais ansiosas? Eu acredito que sim. Mais pelo menos o que tem chegado no consultório. No consultório. Tem mais ansiedade atualmente. Né? Assim, vamos frustração. dizer que existe a timidez também, existe a ansiedade, existem várias coisas aí, né? Mas aumentou, isso que eu queria saber. Aumentou. Né? Aumentou bastante assim, a procura por causa de ansiedade. Né? E aí você pega esse menino que esconde o tablet lá. Tem criança que fica acordada até as 4 da manhã. Aí dá enxaqueca, aí não consegue estudar, não sei o quê. E os pais não estão sabendo. Então, é complexo falar do abandono virtual também, porque tem isso. Às vezes o pai está achando que está ali e não está. Exato, não né? está. Então, tudo precisa ser combinado na sua casa. A regra é da casa. Sim. Então, a regra é regra para todo mundo. Exatamente. Né? Então, se é comer sentado à mesa, é para todo mundo. Exato. Né? Porque quando existe certo abandono, o menino leva o lanche, vai fazer no quarto, em frente ao computador, em frente à TV, sei lá. Leva, não come à mesa, não come. Nossa, eu acho surreal essa questão de pegar o prato e ir pro quarto. Sim.
Sim, né? Então, assim, a regra é da casa. Tem que ser um ambiente, a casa tem que ser um ambiente confortável. E muitas vezes, infelizmente, não é, né? Eu não sei aonde que eu vi isso, mas a questão de esses combinados da casa, essas regras, também elas não podem ser simplesmente impostas. Mas elas têm que ser conversadas e ouvidas as crianças para que elas também participem, colocando as ponderações delas, os desejos, as intenções. É interessante ouvir porque até um senão ponto, é só né? ordem. Não, claro que é, porque senão o menino vai mandar em você. Mas também colocar, porque assim eu quero, e não ouviu a opinião da criança, a criança já tem, a depender da idade, 5, 6, 7, a partir de 7 anos, de 6, ela já consegue manifestar e falar, olha, isso também é razoável ponderar. Porque senão vira só um lugar ali de cumprimento. Não é que ela vai colocar uma coisa assim absurda e você tem que aceitar. Não é nesse sentido. Colocou uma coisa absurda para falar, não vou aceitar por conta disso. Né? É criar um diálogo. Criar um diálogo, é exatamente isso. Né? Não é que eu vou ter que aceitar uma regra. Às vezes você coloca uma situação que você sabe que aquela situação ela pode se manifestar e opinar. Você já ela está decidindo, mas uma decisão em cima de uma situação que você já colocou. Você já limita para ela, senão ela fala. É isso mesmo. Toda sexta-feira é dia de pendurar no lustre. É isso mesmo. Mas isso não quer dizer que você possa deixar de ouvir a criança, ainda que a manifestação dela seja absurda, que a intenção dela seja absurda, mas para ela poder sentir assim, não, eu participei, eu conversei, eu fui ouvido. Depende da idade, porque tem coisa que é o adulto que vai colocar mesmo. Não. O martelo final não tem condição. Sim. Nessa idade de criança e adolescente, especialmente de criança, o adulto é que vai fixar e falar, não, isso pode, isso não pode. Sim. Mas eu acho que colocar a criança para poder participar... Para participar do processo, dialogar, sim, é importantíssimo. Né? Não que a decisão tem que vir dela, mas para ela poder entender que por que aquilo ali foi construído, qual que é a intenção daquilo. E às vezes uma coisa pequena que ela vai falar, e você coloca como um combinado da casa, que não vai interferir de nada de forma prejudicial, isso não tira a sua autoridade... Pelo contrário, sim. Você dá a questão você melhora a autoestima. Fala, olha, eu participo, eu consigo, eu sou ouvido, eu converso, na minha casa tem diálogo. Sim. Porque tem lugar que não tem. Tem lugar que não tem. Eu coloquei, eu já dei as hipóteses que eu quero que ela me responda, ou sim, né? Mais ou menos isso aqui lá de cá. Ai, gente. E tem situações também que eu falo assim, que é aquela construção cultural. Nada é imposto, nada é conversado, mas a atitude vai levando àquela educação. Então, ela começa desde pequenininho, não entende por quê, mas quando se percebe aí com 4, 5, 6 anos, engraçado, a gente sempre senta junto no almoço, no jantar, e almoça e conversa. Aí um dia ela pode te indagar, por que a gente sempre faz isso? Só que ela já tem já entendeu que é positivo, porque é momento de conversa, momento de alimentação, momento de saber como é que foi o dia, e aí eu vou te explicar como é que foi. Mas quer dizer, foi uma imposição indireta, mas positiva, que ela também não ia opinar, eu não gosto de fazer isso. Não tem que opinar, né? Agora, aquilo que você colocou, eu entendi. Aí situações pontuais, específicas, assim, participa também, dá a sua opinião, você está gostando, o que você acha, dá uma ideia para a gente fazer também. A criança vai se sentindo importante, e ela tende a defender aquela ideia também. Sim. Abertura de diálogo. Também vai ser acostumada a vida inteira só aceitar o que é imposto. Porque se dentro de casa ela não pôde conversar, ela não pôde explicar o que ela queria, ela não pôde ponderar, então significa, não, eu não posso me posicionar aqui, na minha vida também eu vou ser uma pessoa de uma atitude... Não é isso, não é isso. Não, eu entendi. Mas falando assim, vai ser uma pessoa de uma atitude passiva também. Chega no emprego, eu não vou discordar, porque ele é o chefe, então senão eu vou ser demitido. Sim, né? Aprender a argumentar, né? Argumentar. Entendi. Então, sim. assim, por favor, fala que é verdade. Não concordo, é porque tem situações que são muito difíceis. Não tem como. Concordo com ela, Renata, pra gente ficar livre logo. Não é isso. Porque senão ela não vai largar o osso. Eu até nem lembro o que eu queria falar aquela hora. Não, mas é porque eu fico achando isso, eu acho tão afrontosa a imposição de uma situação. Óbvio que a maioria das vezes vai precisar, ela vai ser tomada pelo pai, mas você não conseguir conversar, dialogar, ouvir, não é isso porque eu quero, porque esse é o melhor para você. Nós vamos... Até vou falar de uma coisa polêmica aqui, que eu estou até lembrando disso. Tem nada a ver. Não, mas tem, né, gente? Por exemplo, você vê hoje, já recebi várias crianças no consultório também. Mais um cafezinho aí? Não, obrigada. Quer, Cacá? Por exemplo, meu filho só vai parar de mamar, vou deixar só quando ele quiser. 12 anos lá, né? Tô falando sério. Tô falando sério. É o tal da livre demanda. Então, assim, gente, não é nada contra ser amamentado, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, não. Mas um bebê escolher até quando ele vai mamar, já começou errado. Aí eu recebo crianças com 4 anos, 5 anos de idade que não desenvolveram a fala,
tem sérios problemas na escola. E aí, se ainda for complicar, a mãe engravida de outro, tem que tirar o menino do peito com 4 anos para o outro. Ainda traumatiza ali, né? Então, assim, são coisas meio descabidas nessa aí de... Então, Sim, por isso que existe um limite. Eu sei que você não está falando isso, é porque eu me lembrei desses casos aqui que a gente recebe muito atualmente no consultório. Por conta de amamentação? É, por conta de tudo. Ah, meu filho, vou deixar ele fazer assim até quando ele quiser. Vai largar a mamadeira quando ele quiser. Vai largar não sei o quê. Tem hora que eles não resolvem. Eles não podem, eles não têm condições de decidir. Sim. Porque a casa é a primeira escola da vida. Então, ali, os dois pontos são importantes. Seu espaço de argumentação. E que você tem esse direito. Né? E pode lutar por ele, que ele é seu. Como também tem um espaço de regras, que o mundo existe regra. E não é se você vai concordar ou não, mas você tem que acatar. Se eu concordo ou não que um determinado delito, por exemplo, eu pegar alguma coisa que não é minha ou furtar de alguém, mas para mim, se eu quero, ela tem, eu não tenho, eu tenho direito de ter na minha mente, mas tem uma regra que vai me punir. Eu não concordo com a regra, azar é seu, você vai ter que acatar. Então, o lugar de mostrar que existem regras para a gente viver em sociedade e que você também, por viver em sociedade, você tem direito a se posicionar, se manifestar, ainda que haja discordância de ideias. Essa é aquilo, é o caminho do meio, sempre equilíbrio, né? Sim, exatamente, é o caminho do meio. Porque, e aquilo que a gente falou, a experimentação, quanto mais experiência, Renato colocou uma coisa interessante, você fomenta para o seu filho, aquilo. Poxa, é errado um jogo online? Não, não é. É errado assistir um vídeo no YouTube? Não, não é. Fazer uma pesquisa na internet? Não, não é. É errado o que você está pesquisando, o tema e o tempo que você fica. O que você está acessando em vídeo, o que você está acessando em jogo, com quem, quanto tempo. Essa coisa é descambada. Né? É errado o menino brincar na rua? Não. Ficar só na rua é errado. Né? Mas eu também me perdi, tá vendo? Foi praga sua. Bom, adoro isso. Mas é questão, mas eu volto rápido, tá? Entendi. Mas ele inventa, ele consegue inventar. Não, mas foi da experimentação, da experiência ser fomentada para as crianças, porque quanto mais experiência você fomenta, mais resiliência ela tem, mais abertura ao novo ela tem, ela equaliza essa energia também de sair de casa, de fazer uma atividade, de conviver com outras pessoas. E você vai colocando ela à prova de vários sentimentos que a gente falou. Sim. Se ela nunca se deparou com a frustração, a primeira vez vai ser com 20 anos de idade, ela não vai saber reagir ou não vai aceitar. Nunca levou um não da vida. Acontece muito hoje. Aí um garoto vai lá paquerar uma menina lá, saiu, está com seus 19, 20 anos de idade, a menina, não quero nada não, tchau, obrigado. Como assim? Eu sou o príncipe da casa, minha mãe nunca me falou um não, eu vou te dar um tapa, porque quem é você para me falar um não? É isso mesmo. Se não desmoronar emocionalmente, vai lá agredir, são os extremos. Por conta disso. Então, a gente tem que colocar situações, vamos vivenciar aqui a raiva, a frustração, o não, a conquista, e entender como que isso funciona também. Sim. Só que aí é aquilo que a gente volta. Se ficar só em casa jogando, não é pela idade biológica que vai aprender por osmose. Não, agora eu já tenho 25, 30 anos, eu sou emocionalmente estável. Não é, porque só ficou jogando. Exatamente. Né? E tem adultos que são assim, tá? Então, eu recebi um caso recentemente de um rapaz já, trabalho e tudo, mas que, assim, não conseguia sair do jogo e sofrendo assédio no jogo. Quantos anos? Eu perdi, desculpa. 20, lá vai, 20 pelo chat? 28, pelo chat, porque existem, eu não sei como é que funciona esse jogo, mas existem os clãs. Que aí você joga online, você conhece, você começa a participar e eles vão para partidas que são as ranqueadas, que são as que valem, torneios, enfim. Que são as principais, né? Então, aí tem o líder. Tá. Né? Então, se você pega um líder meio malucão, se a pessoa já está mais fragilizada... É o que precisava. Acabou, né? É o que ela precisava. Então, isso provoca, quando a gente está falando do virtual, é o real ali, escancarado. Exato. Né? Então, isso provoca as falas, as palavras do outro, do líder com ele. Foi exato no pontinho da fragilidade dele. E aí, ele E ele não conseguia sair. Porque isso é real, né? Você não conseguir sair do virtual. É uma dependência emocional, de uma relação o tóxica. grupo. Nesse caso do líder com ele. Exatamente. Parece que ele está traindo o clã, está traindo o líder, é uma dependência emocional. Colocando... Agora, se eu sair, não vou ter mais nada na vida, sei lá, né? E você é ruim, você não sabe, você não presta, e você não pode sair, porque senão você prejudica todo mundo. Então, assim, ele teve crise mesmo, de pânico, de ter que parar do hospital achando que estava morrendo, né? E não conseguia sair por causa desse relacionamento tóxico aí. E quer dizer, não é um garoto de 12 anos, não, né? Não. E gastou horrores, porque como ele queria ficar bom
Aí você compra, né, as skills lá do jogo, tem gente que compra. Né? Ele tinha, assim, gastou horrores e estava custando para vender as coisas que ele tinha. Na hora que ele conseguiu sair, né, foi com a terapia, foi com medicação é necessária? É necessária, em alguns casos, sim. Né? Tanto a medicação quanto a terapia é um trabalho em conjunto, né? E ele foi conseguindo sair. Então, isso quer dizer, isso é lá na infância que a gente começa a trabalhar. E aí, só de curiosidade, ele tinha contato só através... Só do chat ou já passou por um WhatsApp, já passou por uma ligação? É porque o que acontece? Vamos supor, os jogos, eles têm o chat. Sim. Só por escrito. Uhum. Né? Só mensagem de texto. Só que os adolescentes, por exemplo, já sabem que o que eles colocam... se falar palavrão alguma coisa, eles são bloqueados. A conta é banida por um tempo. Então, eles usam o outro, que é o Discord, que aí você fala por voz. Entendi. Mas aí só fala o time entre o time. Né? Então, é por voz. Né? Então, ali você xinga o outro, xinga um amigo, xinga o colega, xinga a mãe do colega, enfim. Eles já sabem que não é só se for uma coisa muito grave que o outro denunciar. Então, aí eles já sabem. Mas no caso dele é isso, é o ao vivo, né? Ao vivo não, de voz. E a pessoa falava com ele? Falava o tempo todo, porque aí é massacrante. Você tá no futebol, imagina o técnico lá no futebol. Vai, pega a bola. Não, vai ser ruim. Falando na sua cabeça o tempo inteiro. Nossa, e você já no estresse, que a adrenalina é o negócio. E ali, aí ele né? conseguiu? Conseguiu sair, graças a Deus, né? Um trabalho de terapia aí, com medicação também. E aí ele está completamente... Aí o que se espera, que se propôs para ele foi de ficar 100% afastado? Não, porque isso daí, como porque, a gente falou... Porque, na verdade, ele foi um assédio na relação, não foi só o jogo, né? Mas foi aí pior, tem uma né? história, o que a gente fala é isso, tem uma história anterior. Como é que é a história de vida desse sujeito? O que fez com que ele caísse? É muita coisa que envolve, né? É muita coisa. Por isso que eu te falei, a gente ia ficar aqui 2 dias falando e não esgotava. Então, é por isso que a infância é tão importante. Então, toda vez que você for dar um tablet para o seu filho na hora do almoço, você pensa isso. Uhum. Você fala, eu preciso olhar para ela. Os gatilhos ali que estão sendo formados. Eu preciso ensiná-la a comer, não quer comer isso. Não, ok, respeita, não come hoje, amanhã você come. Né? Essa troca... Né? E para você conseguir que o seu filho faça o que ele já dá conta de fazer para a idade dele. Uhum. Porque isso tem ficado tão... como é que fala? As pessoas estão ligando tão pouco para essas coisas que tem menino lá com 8 anos que usa mamadeira, usa naninha, vai para o meu consultório com a naninha. Nossa. E aí já dá... Por quê? Porque eles já dão conta de muitas coisas que estão sendo desconsideradas pelo quem cuida deles. Eles não são bebês mais. Sim. E eles sabem disso. Então, isso dá uma ansiedade muito grande. Porque aí eles não dão conta, às vezes, de calçar o sapato, eles não dão conta de comer sozinho. E se envergonham disso junto aos coleguinhas, já se envergonham disso. Já tem esse sentimento aflorado, né? Já da vergonha. Né? Então, dica para os pais, a pior de todas, né? É difícil, é horrível, mas quanto antes você conseguir colocar os limites, inclusive no virtual, é melhor. É melhor para o seu filho. Para ele criar essa autonomia, essa independência. Encerrar com essas dicas sensacional. Valioso, né? Bom, Renata, eu queria te agradecer demais aqui, porque meu livro. É engraçado, né? A gente tem que ter o triplo do tempo, que eu falei no começo. Vai passar quase 2 horas. Mas já acabou? Não vai ver. Acabou. Eu já é muita coisa. Eu vou olhando pelo tempo. Mas, assim, eu agradeço demais assim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua entrega, parabenizar pelo trabalho que eu sei que transforma muitas vidas de crianças, de adolescentes, de adultos, das famílias. Essa matemática que demanda ainda muita discussão, muita coisa para a gente colocar ainda, para levar esse conhecimento adiante, né, realmente, para que a gente possa, todo mundo ter uma vida mais leve, mais equilibrada, mais plena, calma, assim, né, ter mais calma. A vida é finita. A gente tem que fazer muita coisa com leveza, não é querer abraçar o mundo, não, porque de repente ela faz assim. Então, eu queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade mais uma vez, a presença da Cacá também aqui no nosso AlphaCast. O seu livro, Adolescência e Laço Social, Articulações Possíveis no Contexto dos Jogos Online. Pessoal, está aqui. Pode ser adquirido por onde também? O seu eu adquiri um já há mais tempo pela Amazon. Que eu olhei pela Amazon. Né, gente? Tem alguma outra plataforma? Tem pela editora, Zagodoni. Ah, tá. Zagodoni Editora. Zagodoni Editora. Por ela diretamente também, sim, né? Também tem. Maravilha, ótimo. Então, quem se interessar, um livro bem legal, Adolescência e Laço Social.
Então aborda essa temática também aborda dos jogos essa online. Temática, aborda um pouquinho, bastante pela psicanálise aí, né? Que Como legal. é que a adolescência se estrutura, essas coisas aí, a parte dos jogos. Mas Vou pegar o meu. muito bom. A gente fica Queria agradecer, muito eu feliz, tenho Cacá. eu interrompo ele, que ele me interrompe. Vai lá. Não, é porque eu tenho o privilégio de poder trazer, de ter pessoas muito boas, muito competentes, muito capazes e de um conhecimento tão grande no meu círculo, né, do meu círculo social, assim, e poder trazer para cá. Então, Renata, eu queria agradecer demais. A Renata faz parte da minha vida já tem 1 ano e meio ou 2. E é uma pessoa que ela já tentou sair, eu já tentei, não, volta, não faz isso comigo. A dependência é minha, na verdade, a abstinência é minha. Aquela cansativa, né, Renata? Ai, ridículo. E aí, mas é porque a Renata sabe, então eu queria agradecer demais a sua disponibilidade. A gente sabe que, como é complicado para você fechar a sua agenda dos seus atendimentos de uma tarde, né, para poder vir aqui, para poder compartilhar seu conhecimento. E ela é assim mesmo, essa pessoa que sempre de cara boa, sempre bem disposta. Eu tenho muita sorte de ter você na minha vida, meus filhos também, então eu sou muito grata a você, agradeço muito por você ter vindo e ter trazido tanto conhecimento fruto de um estudo, né, de um mestrado. Então, eu queria te agradecer muito. Queria, pra falar que eu te amo, que eu amo mesmo. Queria deixar aqui uma lembrancinha da gente, que é do... Então, tem o nosso café aqui do nosso... Tem o café que a gente está degustando aqui. É gostoso, viu? Muito bom, é o Minas do Sul. Ó. E é um café bem artesanal. Você vai gostar, muito gostoso. Lá em casa agora ninguém toma outro. Eu comecei a gostar demais, que eu não era de beber café, estou tomando. Toda manhã eu faço e o pessoal aderiu. E é o que a gente toma aqui. Olha, e aí tem um chocolatinho também, né, para te agradecer pela presença. Meninos e marido é meu, tá? Posso dividir. Tá. Eu também agradeço demais, Carolina, pela confiança aí no trabalho, que é o que a gente falou. As pessoas também precisam confiar no trabalho da gente, né? Eu aprendo todo dia. Aprendi aqui, né? Eu acho que como é bom a gente poder trocar, né? Trocar esses conhecimentos, né? E eu amo também, viu? Amo o Bernardo, acho que ele está evoluindo muito bem também, né? Então, assim, é uma alegria quando a gente consegue possibilitar isso, né, gente? A vida podia ser mais leve para todos nós mesmos, né? Isso aí. Então, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Cacá, mais uma vez, obrigado. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do AlphaCast, o podcast do AlphaJuris. Agradeço a sua presença, que nos assistiu até aqui. Deixo meus agradecimentos aqui para a editora e livraria De Plácido, para a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, ao Instituto de Direito, Processo e Justiça, o IDPJus, e a Minas do Sul Cafés Especiais. Ficamos por aqui e até a próxima. Até mais. Até mais. Muito bom, né? Foi, gente. Deu alguma coisa? É um assunto muito instigante.